Boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. O Palmeiras deu mais um passo rumo à conquista do título, que pode vir já na próxima rodada, dependendo de alguns resultados. Claro que virá, né? Mas pode acontecer até antes do que se imaginava. Depois dos resultados desse final de semana, o Palmeiras ganhou o Inter e empatou. O Corinthians também ainda tem chances matemáticas, tem um jogo a menos, já que o Corinthians ganhou o jogo na Vila Belmiro, um jogo polêmico, o Santos está reclamando muito, e nós vamos discutir a respeito disso. E o São Paulo corre atrás de vaga para a Libertadores, conseguiu ganhar lá em Caxias do Sul e continua na briga pela vaga na Libertadores. O Corinthians ainda não sabe se terá ou não Vitor Pereira para o ano que vem. E esse também é um tema que nós debateremos já no Mesa Redonda. Avise o pessoal em casa, avise os seus amigos. Hashtag Mesa Redonda, o Mesa Redonda está no ar. Arrumar emprego na... Ok, amigos, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Marcelo Bacejo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite a quem nos acompanha em casa. Mais um Mesa Redonda começando, reta final de Campeonato Brasileiro pegando fogo e a gente, é claro, vai repercutir tudo o que de melhor aconteceu nesse fim de semana. E você que nos acompanha em casa pode ganhar prêmios super especiais. Olha só o que nós temos hoje para nossa audiência. Uma bola oficial da Topper, em parceria com a loja Gold Placa, presentaço. Essa bola da Topper vai acompanhada de uma camisa do Flamengo tamanho GG. E temos também uma luva de goleiros oficial da Poker, outro presentaço em parceria com a loja Gold Placa. Essa luva vai acompanhada da camisa do Palmeiras tamanho G. E para ganhar um desses prêmios é muito fácil, presta atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje do site, que é a seguinte: o Corinthians deve renovar contrato com o Vitor Pereira? Sim ou não? E para fechar, mande um e-mail com suas principais informações para o mesa@tvgazeta.com.br, nome completo, telefone, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você caso você seja um dos premiados de hoje, tá certo? Ao longo do programa, quando você ouvir essa campainha aqui, ó, eu vou anunciar os vencedores dos prêmios de hoje. E no final do programa, eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Flávio? Maravilha, Marcelo. Nós temos dois convidados maravilhosos hoje, mas antes é muito importante registrar que hoje é dia de Santo Rei. Hoje é aniversário de Edson Arantes do Nascimento, o maior atleta de todos os tempos e, obviamente, disparadamente o maior jogador de futebol que o mundo já viu. Vamos dar uma olhadinha. Podemos apagar a velhinha, seu Pelé? Mais um aniversário, meu rei! 82 aninhos, né? A história de Edson Arantes do Nascimento começou em 23 de outubro de 1940, no interior de Minas, na pequena e pacata Três Corações. Na certidão de nascimento, as primeiras polêmicas da vida do rei. O nome Edson grafado com o I, depois do D. Brilhante ideia de Dondinho, pai do Pelé, homenagear Thomas Edison, que acabara de inventar a lâmpada elétrica. E a data do nascimento? A correta, 23 de outubro. Mas como Dondinho demorou algumas semanas para registrar o filho, o que ocorreu em 17 de novembro, isso talvez explique o erro no documento, que marcava 21 de outubro. Informações devidamente corrigidas em abril de 41, no batismo de Pelé. De Três Corações para o mundo! Passando por tantos lugares, encantando tanta gente, com a camisa do Santos, da Seleção Brasileira, do Cosmos. Feitos e façanhas 1000, mais de 1000. Incontáveis triunfos dentro e fora de campo. E nessa linha do tempo, o senhor nos visitou várias vezes. Que honra! Dos tempos da TV Gazeta de Peirão de Castro. Mais triste que eu, você não está, eu garanto, viu, Peirão? Mas chegou o dia, né? Chegou o momento. Eu procurei há 2 anos, já vim me preparando para esse momento e espero suportar. Ah,
fala Flávio Prado. Antes de mais nada, eu queria lhe agradecer. Obrigado, você não tem nada que agradecer, você sabe que nós somos da família. Eu já estava até com saudade, porque fazia tempo que eu não vinha aqui dar um abraço nos meus amigos. Né? Alguém tem que trabalhar nessa família, né? Então. E quando você abriu as portas da sua casa para receber a gente? Primeira vez que vocês 5, todos os 5, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, o maior ataque da história do futebol, se reuniram após pendurar as chuteiras. Que presente, cara. E às vezes a gente tá na defesa lá, tá o sufoco, tá o contra-ataque. Pô, mete no Dorval rápido pra sair dali de trás. Eu que fazia o terceiro homem. E acompanhar, o Coutinho já estava mais na frente. Aí eu ficava olhando se o Coutinho ia entrar no primeiro pau ou na segunda para eu acompanhar, né? Porque eu vinha atrás, para os dois no mesmo lugar. Aí chegava lá, ou às vezes o Dorval chutava no gol, ou dava o drible para trás. Eu entrava dentro do gol. Eu falava, filha da mãe! Quando ele dava esse Macaré desgraçado! Muitos anos de vida, seu Edson. Ah, aproveita e manda um abraço pro Pelé. É aniversário dele também. Só existem 2 tipos de pessoas que podem entender que houve alguma coisa parecida com Pelé. Ou quem não viu, ou quem não entende nada desse esporte. É claro que eu tenho o maior respeito por Messi, por Maradona, por Cristiano Ronaldo, por Puskás, por Di Stéfano. Tanto tenho respeito que acho que eles todos somados talvez dessem um Pelé. Mas quem viu mais do que todos nós foi o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Hoje é dia do aniversário do rei. Boa noite, Flavinho. Parabéns ao rei. Eu posso dizer que assisti praticamente todos os jogos possíveis que esteve ao meu alcance na televisão, Pacaembu, na Vila Belmiro, o Pelé desde que ele apareceu no Santos. Nunca houve, e duvido que haverá, algum outro jogador que se assemelhe a ele. Foi o maior de todos, porque ele não apenas fazia gols, ele era um jogador, ou na verdade ele reinventou o futebol. Isso aí é um menino de 17 anos, na Copa do Mundo, um jogo duro para o Brasil, que foi contra a Irlanda, e que ele faz um gol desses. Dá um chapéu dentro da área e põe na rede. Outro dia eu li aí que uma publicação inglesa, se não me engano, tinha colocado o Pelé em 4º lugar entre os principais jogadores de futebol de todos os tempos. Aliás, essa coisa de todos os tempos da história é uma bobagem, porque você não tem referências claras de como jogava o Federach, como jogava o Pranica, como esses caras que jogaram no início do século passado. Mas desde 50 para cá, eu posso garantir a vocês que ninguém chegou perto do Pelé. Nem o Messi, que é o mais, vamos dizer, significativo deste século. As pessoas não veem, não têm imagens. Eu me lembro do Plínio Melo, que era nosso companheiro, que foi produtor do filme do Eternamente Pelé, da dificuldade que ele tinha de colher imagens do Pelé jogando. Quer dizer, quem é que tem autoridade para falar sobre o Pelé, a não ser os meus contemporâneos, que são os contemporâneos dele? É isso aí, Flavinho. E mais um detalhe. Aqui nós temos um treinador, nós temos um jogador, nós temos 3 jornalistas, aliás, um jornalista / jogador, maravilhoso, mais um jovem jornalista, o Bacejo. Talvez eles não saibam, mas a dignidade ao jogador de futebol no Brasil e ao jornalista esportivo veio por causa do Pelé. Antes disso,
O jornalista esportivo era aquele que fazia qualquer coisa. Se pegava qualquer pessoa lá, uma redação, era um subjornalista. Chico Lang sabe disso. E aí punha lá qualquer um, vai ser mesmo, falar de futebol e tal, não sei o quê. Com o advento Pelé, a profissão cresceu. E o jogador de futebol, antes, ninguém queria se aproximar de jogador de futebol. Imagina, filha namorando com jogador de futebol, é um negócio horroroso. Depois do advento Pelé, virou uma profissão nobre, respeitada e respeitável. Até isso o Pelé fez. E mais uma coisa, quando o Brasil perdeu a Copa de 50, o país inteiro entrou em lágrimas profundas e Nelson Rodrigues definiu o brasileiro como tendo o complexo de cachorro vira-lata. Depois do Pelé, o brasileiro ficou até mascarado no futebol. É o maior do mundo e tal, não sei o quê. Obrigado, Rei. Obrigado por tudo. Até pela nossa profissão, até pelo que foi feito por tantos e tantos jogadores de futebol, muitos deles que nem sabem que o Pelé fez o que fez pelo futebol. Para finalizar, o meio pernambuquinho, um grande jogador, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, ele diz o seguinte: os jogadores de futebol, e eu coloco os jornalistas também, deveriam ter um altar em casa com a imagem do Pelé, acender uma velhinha por dia. Porque depois dele é que a coisa mudou, depois dele é que virou uma coisa realmente digna. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje e com muita alegria recebemos dois queridos amigos de longa data. Um treinador com bastante rodagem e que tem muita história bacana para nos contar. Neia Balk, um dos nossos convidados de hoje, é lá cidadão de Afiná para dizer o que ele pensa sobre futebol. As perguntas mesmas, respostas minhas iam ser as mesmas, então é melhor jogar primeiro. Neste domingo, o Mesa Redonda tem a honra de receber o querido Ney Franco da Silveira Júnior, o nosso popular Ney Franco. Treinador de futebol com passagem marcante pela Seleção Brasileira Sub-20, o Ney Franco ainda coleciona títulos pelo Ipatinga, pelo Flamengo, pelo Coritiba e também pelo Botafogo. Além disso, vale lembrar para você aí, São Paulino, que tá me vendo agorinha, que o professor Ney é o técnico da última conquista internacional do São Paulo, a Copa Sul-Americana de 2012. Seja muito bem-vindo ao programa, Ney Franco. E nem vem quem quiser zicar o programa, porque hoje o Mesa vai ser bom demais. Aí, Ney. Boa noite, Ney Franco. Muito prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Flávio, Celso, né? Diego tá aqui, o Miller, cracaço, né? Nós falamos do Pelé, mas temos que falar do Miller também, né? Eu bati muito pau no Miller. Chico, né? Muito bom estar com vocês aqui, Marcelo. Obrigado pelo convite, Flávio. Estamos aqui para falar de futebol, né? E já começamos o programa muito legal, né, cara? Ver essa história do Pelé, isso motiva a gente que gosta de futebol. Isso motiva ainda mais a gente ficar o tempo todo, né, nesse meio, que é um meio muito agradável, que a gente foi criado, é muito gostoso. É verdade. E ele nasceu aqui, que sorte que nós demos, hein? O outro, um jogador importante, campeão, que hoje também está começando na carreira de treinador. Você, palmeirense raiz que tá vendo o Mesa Redonda neste exato instante, com certeza vai se lembrar de um dos convidados de hoje do nosso programa. Só pelos lances aí que a gente tá mostrando, já deu pra sacar que eu tô falando do Diego Souza, meia revelado pelo Verdão e um dos destaques da campanha vitoriosa da Série B de 2003. Além do Palmeiras, o Diego Souza defendeu ainda a Lusa, o Volta Redonda, o Tabuão da Serra e uma porção, um montão de times lá do futebol japonês. Seja bem-vindo ao Mesa, Diego! Que coisa gostosa, né? Que legal. Boa noite, Diego. Bom te receber aqui. Eu perguntei para o Diego, o que você está fazendo? Olha que resposta maravilhosa. Estou estudando. Estou estudando. Parabéns, Diego. Muito obrigado por atender nosso convite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Né? Eu estava conversando com o Celso ali, são 17 anos, né? A última vez que eu vim ao programa, então o tempo passa muito rápido, né? E vendo essas imagens assim, você se emociona, né? Primeiramente ver o Pelé, aniversário dele, depois você vê essas imagens antigas que a gente tem, é realmente emocionante, né? Muito obrigado, estou muito feliz, Flávio, pelo convite, agradeço vocês. Né? Já conheci o Miller aqui, né? Ele teve um pouquinho lá no CATS com a gente, né?
E aí, né, Miller, conversar um pouco mais de futebol, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Obrigado mais uma vez. Bacana, muito obrigado. Celso Cardoso, Miller, Chico Lang. É uma coisa, o fiel companheiro de Wagner Love. Eu sei. Os dois cresceram juntos. Aliás, já que você está falando nisso, os nossos arquivos foram em busca de materiais importantes e nós achamos um que você, por certo, não vai lembrar até ver a matéria. Veja que matéria interessante envolvendo o Diego e o Wagner Love, que aliás fez gol, né, ontem pelo Sport. Não adiantou muito, mas ele fez o gol. Vamos relembrar uma matéria muito diferente e especial que a gente colocou aqui no Mesa Redonda. Meu Deus. Eu estou aqui na casa dos jogadores da seleção Sub-20 e também do Palmeiras, Diego Souza, Wagner Love e Anselmo. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, mais uma vez presente e sem dúvidas do bem. Tudo bem, Diego? Ótimo, tudo ótimo, é um prazer estar com vocês. E aí, Wagner, tudo bom? Tudo ótimo, tudo bom com vocês também? Eu tô aqui na casa de vocês para convidá-los para fazer um passeio essa noite. E tem 3 opções. Primeira, um show do Zeca Pagodinho, um jantar árabe com dança do ventre ou curtir uma ópera. Tô acostumado com pagode, né? Então acho que o show do Zeca Pagodinho seria legal. E você, Wagner? Como eu nunca fui numa dança do ventre, né? Entendeu? Acho que eu poderia conhecer, né? Um jantar lá, uma dança do ventre lá. Ópera. Como deu um empate, cada um votou numa coisa, eu vou escolher aonde eu vou levar esses 3 craques do futebol. Chegamos ao Teatro Municipal. Sejam bem-vindos, Wagner Love, Diego Souza e Anselmo. Gente, nada de Zeca Pagodinho, nada de pagode hoje, nada de dança do ventre. Trouxe vocês na ópera. E aí, estão animados? Não, sem dúvida, eu tô animado porque eu nunca me imaginei entrando dentro de uma ópera, né? É uma situação totalmente inusitada pra mim, né? E você, Diego? Tô animado, né? Espero gostar agora. É uma novidade da minha vida que eu vou saber aproveitar. Tô animado, primeira vez que eu venho numa ópera. Então, todo mundo fala que jogador só quer pagode, festa, mas a gente aqui hoje viemos aqui pra assistir uma ópera aí. Como você tá se sentindo nesse momento? Tô me sentindo importante, né? Uma coisa assim chique, acho que legal e tô gostando, né? Vamos ver agora o show como vai ser. Vamos lá, todo mundo assistir o show. A organização que eles têm em cena é perfeita, então acho que isso emociona, né? Então acho que isso é uma coisa diferente que a gente vê assistindo. Eu vi que durante o espetáculo você começou a cantar também. Dá uma palhinha pra gente. Não, eu cantei na empolgação, né? Que tava praticamente um samba ali. Ó, Wagner, como é que é, Wagner? Não foi nada disso, não. O povo de casa vai pensar que isso aí foi ridículo. Foi mais bonito que ele. Tá quebrando, meu Deus do céu. Que coisa sensacional. Você lembrava disso? Não, obrigado, que emoção, obrigado, não lembrava mesmo. Se perguntasse pra você foi numa ópera? Não. Não, nunca, nem sei o que é. Agora, só citando, e cada tempo tem o seu tempo. Você acha que é possível hoje você pegar 3 jovens jogadores e levar na ópera? Você não leva nem na porta. Que dirá você na não ópera. passa nem do assessor. É verdade, são outros tempos e aí. Agora, talvez lá na dança do ventre todo mundo vai querer ir, né? Ou no show do Zeca, né? Ou no show do Zeca. Muito bom. Bola rolando hoje à tarde, o São Paulo ganhou lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que foi. Juventude São Paulo no Alfredo Jaconi. O tricolor abriu o placar no primeiro tempo com esse peixinho de Reinaldo. O King foi o nome do jogo, hein? Vai vendo. Mas a alegria visitante durou pouco. Capixaba empatou ainda na primeira etapa. Depois do intervalo, Felipe Alves salvou o time de Rogério Ceni. E Reinaldo, contando com desvio, garantiu o triunfo paulista. Final, Juventude 1, São Paulo 2. O resultado foi bom porque muitas equipes vieram aqui ultimamente e acabaram empatando seus jogos, né? Exemplo do Fortaleza, do Atlético Goianiense, acho que o Corinthians também foi um 2-2 aqui. Então, nesse sentido, o resultado foi bom. Eu acho que como nós viemos com uma linha de 3, com o Rafinha, né? Fazendo essa linha de 3, a gente demorou um pouquinho, ficamos com um jogador a menos no meio campo. E o Pita praticamente ficava contra 3 jogadores nossos. Mas no momento que eu ia trocar os 30 minutos, nós fizemos o gol e eu resolvi deixar até o final do primeiro tempo. Uma pena que em seguida nós sofremos o gol. Então nós estávamos gastando um jogador a mais para a construção de trás, coisa que poderíamos ter feito com 2 jogadores e tentamos fazer no segundo tempo. Precisamos ter mais concentração durante
5 jogos e tentar obter a melhor posição possível, tentar fazer com que o São Paulo consiga chegar o mais próximo possível dos primeiros colocados para tentar, ano que vem, já sair numa posição, numa competição melhor do que nós fizemos esse ano. São Paulo busca uma Libertadores ou pré-Libertadores. Eu quero conversar com vocês que pré-Libertadores tem as suas pegadinhas, né? Meu caro Miller, o São Paulo começa a vislumbrar a possibilidade de Libertadores ou pré-Libertadores. Pré-Libertadores é meio complicado, né, quando chega. Boa noite, Miller. Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, a vitória do São Paulo foi muito importante, né? Contribuiu também porque Santos e América perderam. Isso ajudou o São Paulo, porque são concorrentes ali junto com o Botafogo, América. Quer dizer, esses times vão brigar pela 8ª posição, uma vaga na Libertadores, né? Até porque o Flamengo já foi campeão da Copa do Brasil, já abre praticamente o G8. Mas eu acho que vencer lá fora, em Caxias, é difícil ali, o campo. Apesar do Caxias já estar rebaixado, mas é sempre difícil vencer ali em Caxias do Sul. Então, uma vitória importante. O que restou para o São Paulo é uma vaga na Libertadores, né? Esse ano. Então, nessas 5 rodadas, como o Rogério disse, precisa vencer as suas partidas. Eu acho que a vaga na Libertadores será um título, é claro, né? Não um título para comemorar, mas um título para planejar o ano que vem, porque participar de pré ou fase de grupos da Libertadores sempre é muito difícil, até porque o São Paulo não tem um time para competir na Libertadores do ano que vem, por enquanto. Chico Lang, o São Paulo atrás dessa Libertadores, o Miller lembrou, o Flamengo classificou-se, mas o Corinthians ocupa uma vaga, o Corinthians já está ali entre os primeiros. De qualquer forma, se o Corinthians fosse campeão, o Flamengo ocuparia também. É uma luta do São Paulo para brigar lá embaixo, 8º, 7º, por aí, né? Mas eu confio que o São Paulo vai conseguir. Eu gostaria muito que o São Paulo conquistasse essa vaga, porque eu acho que foi um ano muito difícil, né? Foi um ano difícil para todo mundo, essa é a grande verdade, no futebol e fora do futebol. Mas para o São Paulo foi muito difícil, porque o São Paulo acabou na base da organização do Rogério Ceni, dentro de campo, e o pouco que ele teve de apoio da diretoria, ele conseguiu fazer um omelete sem ovos, vamos falar a verdade. Hoje, por exemplo, os 2 gols do Reinaldo. O Reinaldo fez, o King Naldo, né, nosso querido King Naldo, fez um gol de cabeça, coisa que eu nunca vi ele fazer. Eu não me lembro, um gol de mergulhar de peixinho, fazer um gol. E depois ele acabou batendo pro gol no seu melhor estilo. Deu sorte, é verdade, bateu no defensor, mas faz parte do jogo. Então, quer dizer, ele sempre aproveitou bem. Olha que golaço do King Naldo de cabeça. Foi um gol bonito, um gol oportunista. Ele sentiu o momento do gol, né? E aí depois houve um empate, aquela coisa toda, foi um gol bonito também, o gol de empate. Mas o São Paulo muito mais bem postado em campo, os jogadores com nível bem melhor. E isso que o Rogério Ceni falou é verdade. Olha que golaço, Reinaldo. Aí você fala assim, mas o cara chutou, bateu. Mas se ele não chuta, ele não faz um gol. É aquele negócio que o Tele Santana falava, né? Quem não chuta não marca, né? E quem toca para trás leva. O Tele tinha essas frases meia perdida, mas que eram interessantes, e é verdade o que ele falava. E você veja que foi uma partida muito significativa para o São Paulo. O Rogério Ceni deu a letra. Não são todos os times que vão aí e conseguem vencer. O próprio Corinthians perdeu aí 2 pontos de bobeira, mas perdeu. Enfim, quer dizer, empatou, né? 2-2, perdeu 2 pontos, né? Fez 1 ponto só. Podia estar mais na frente ainda, e não está. Enfim, o São Paulo conseguiu sim, e eu estou torcendo para que o São Paulo classifique. Porque se é um time que trabalhou o ano inteiro para se dar bem, foi o São Paulo. Agora, não conseguiu, é verdade, mas não foi por falta de esforço. Foi por falta de infraestrutura, por falta de jogador, de um elenco melhor. Porque o técnico é muito bom. Ô Celso, o Reinaldo fez 2 gols. E há uma enorme dúvida com relação à permanência do Reinaldo para o ano que vem. Eu diria que é praticamente impossível. Só tem uma chance do Reinaldo ficar no São Paulo. Se mudar o presidente do Fluminense. Que se permanecer, ele vai para o Fluminense. São Paulo tem que fazer algum esforço a mais para tentar segurar ou tudo bem? Acho que não. Acho que o Reinaldo vestindo a camisa de São Paulo, eu acho que ele viveu uma fase que para mim era o melhor lateral do país em determinado momento. Mas hoje você tem o Wellington que pede passagem, está bem. Aliás, o Rogério reveza muito o Reinaldo com o Wellington, ele é mais agudo.
Como o Rogério gosta até do esquema com 3 zagueiros, o Wellington acho que até funciona um pouco melhor. Talvez tenha... o Reinaldo ele fez 2 gols hoje, tudo, mas está um bom tempo no São Paulo. Talvez seja melhor para ele e para o São Paulo, novos ares e tudo mais. Agora, não estou tão confiante como você do São Paulo brigar por vaga na Libertadores na fase de grupos. Não, fase de grupo acho que não tem nenhuma chance. Não tem. Ali é 7º ou 8º, se chegar. 7º ou 8º. E os próximos jogos do São Paulo são jogos complicados. São Paulo tem confronto direto com o Atlético Mineiro, tem com o Fluminense. O próximo é relativamente fácil. Atlético Goianiense. Depois aí a coisa Mas depois você tem Atlético Mineiro, você tem Fluminense, você tem Internacional, sabe? Todos os times também estão buscando algo no campeonato. Então, não sei, acho muito difícil. O São Paulo terminar em 8º, olha, como diria um amigo meu, lamba os beijos. Lamba as unhas, lamba, porque... Ô, Ney, eu sempre acho a pré-Libertadores um negócio meio ruim, até para a preparação do time. Você já começa o ano, o time não está preparado, muitas vezes você pega time que está jogando, porque os calendários são diferentes na América toda, e você já tem que ganhar, tem que decidir. Como é que você encara essa coisa de pré-Libertadores? Eu concordo com você, só que esse ano vai ter uma diferença, né? A Copa do Mundo. A Copa do Mundo significa que os clubes vão ter folga agora, um pedaço de novembro, dezembro, e eu acho que esse ano vai ter um tempo maior para as equipes se prepararem para quem estiver disputando a pré-Libertadores, né? E realmente é um problema dentro do calendário brasileiro, né? Quando você inicia uma temporada em treinamento em janeiro, já tem que jogar em fevereiro, é muito complexo isso, né? Então eu acho que esse ano isso vai ser um pouco amenizado. Mas, Flávio, o que vale é estar dentro da Libertadores, né? Eu acho que qualquer clube brasileiro hoje, ele depende muito dessa competição da Libertadores, porque você, dentro da Copa Libertadores, você planeja melhor a temporada do ano seguinte. Inclusive o clube, né? Ele se abre mais para investimento, para a contratação de atletas, né? E essa é uma competição charmosa, né? E que acaba sendo convidativa para jogadores também vir querer jogar no seu clube, né? Então, por isso que existe essa batalha hoje. Ainda bem que os brasileiros hoje estão sobressaindo nessa competição continental, que a cada dia está abrindo mais espaço, né? Para que a gente possa ter 7, 8 equipes dentro de uma Copa Libertadores, né? E eu acho que o Atlético Paranaense está entre as 6 primeiras, né? Significa que se o Atlético ganhar a Libertadores, por exemplo, abre um espaço, abre uma vaga mais, uma vaga maior, né? Então eu acho. Mas mesmo se não ganhar, Ney, já está aberta. Já está aberta a 8ª, porque né? a vaga não é do clube, a vaga é do país. Do país. Então quer dizer que o Flamengo sendo campeão. Não, é isso que eu estou falando. É o Atlético. Mas se o Atlético estivesse fora do. Se o Atlético ele vai usar uma vaga. Se o Atlético terminar em 7º, por exemplo. Uma vaga seria ele dele. Vai usar uma ele vaga. Sendo campeão. Senão ele abre mão. E o Flamengo já tem a Copa do Brasil. É verdade. Né? Diego, e aí, para você, essa luta do São Paulo vai ter o sucesso? Eu acredito que sim. O São Paulo, eu sempre gostei do estilo de jogo de São Paulo, sempre gostei do Rogério Ceni como técnico, né? E essa pré-Libertadores são 2 jogos dificílimos. Com o Palmeiras eu joguei em 2005, joguei contra o Tátira, se eu não me engano. É muito tenso, Flávio, é muito tenso, porque você tem que classificar, o outro time está jogando, não tem tanta responsabilidade que você, né? O caso que aconteceu comigo em 2005, então é muito difícil, mas eu acredito que o São Paulo entra assim. Como é que mudou a preparação de vocês quando vocês tiveram que jogar essa pré-Libertadores? Não mudou. Foi no começo do ano, não mudou porque naquela época não tinha tantos jogos, né? O calendário não era tão cheio igual hoje, então a gente conseguiu fazer esses 2 jogos bem. Tem um fator aí, o Ney tocou, verdade. O futebol brasileiro, ele está ganhando mais espaço. Mas se a gente for olhar bem, são sempre os mesmos que estão lá. É Flamengo, Palmeiras, esses 2 sempre. Aí o Atlético, o Paranaense, tem mantido uma certa regularidade. O ano passado ele ganhou a Sul-Americana, esse ano ele ganhou, pode ganhar a Libertadores, ou vai ser pelo menos vice. E o resto é meio pulverizado. Na verdade, está todo mundo meio que usando o Flamengo e Palmeiras no sentido de puxar. Então, sempre tem brasileiro na final. Tá, mas olha, são sempre mais ou menos os mesmos. Esse é um detalhezinho que eu acho que a gente precisa ficar atento. Hein, mestre Alberto Helena? Porque dá a impressão que o futebol brasileiro está dominando, quando na verdade são 2 times que estão conseguindo destaque e o Atlético Paranaense que sempre de alguma forma ou de outra chega.
Sem dúvida. Na verdade, você tem 20 clubes brasileiros, mas meia dúzia que em 20 anos, mais de 20 anos, conseguiu ganhar um título brasileiro. O São Paulo, ele até que jogou bem, ele vem montado numa gangorra que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. De repente, agora nas últimas rodadas, ele conseguiu se elevar até próximo da fresta da Libertadores, que seria o 8º lugar. Falta ao São Paulo para que ele saia da gangorra, entre na faixa dos principais clubes brasileiros e todas as disputas. Falta a ele, basicamente, um grande goleiro, daqueles que fecham o gol mesmo, né? Tipo Cássio, Everton, João Paulo, né? O que poderia ser até aquele menino que foi reserva do Cássio há muito tempo, o Walter. Precisa de um meio campo que tenha um jogador cerebral, inteligente, aqueles meias com antevisão da jogada, que sabe controlar o jogo e facilitar as jogadas de ataque do time. E falta um atacante veloz e hábil, driblador, como o Antony, o Neres, esse menino Marquinhos, para ficar nos jogadores mais recentes que o próprio São Paulo projetou, né? Com isso, ele pode se transformar num verdadeiro São Paulo, São Paulo de antigamente, né? Não esse São Paulo de hoje, que é previsível, um futebol meia boca. O São Paulo não, o Gatito Fernandes deu uma declaração que eventualmente teria sido sondado pelo São Paulo, o goleiro do Vasco também. E há mas aí é sonho, a gente vai falar por quê? Mas fala-se Lucas Moura, que trabalhou com o Ney Franco, não sei qual é, se ele falava com o seu projeto de vida dele, é praticamente impossível ele abandonar a Premier League para voltar para o São Paulo, né, Ney? Pois é, o mercado, eu acho que você falou do Gatito, né, e o Thiago, os dois também trabalharam comigo, são dois jogadores num momento muito bom, né, o Gatito, eu tive o privilégio de ser treinador dele no Vitória do Bahia e do Thiago no CSA, são dois jogadores, eu acho que mais dentro da realidade do São Paulo do que o do Lucas, né? Então, eu acho que em termos de goleiro, né? Então, acho que tem dois bons nomes aqui e, logicamente, que a gente tem hoje o Thiago, que está num clube grande, que é o Vasco, que tem possibilidade real de acesso, né? Então, significa que estará na Série A do ano que vem. E acho que o Botafogo hoje também, financeiramente, está muito bem estruturado. Acho que não é tão fácil tirar um jogador do Botafogo hoje. E o Vasco tem a SAF também, que a gente, teoricamente, vai dar uma ajeitada. Então, acho que essa parte econômica, né, eu não sei qual que é o contrato desses atletas lá, se está vencendo, mas eu acho que são dois jogadores que os clubes vão querer segurar, tanto o Vasco, o Thiago, como o Botafogo, o Gatito, né? Inclusive, o Gatito hoje fez uma baita de uma partida contra o Fluminense, né? Ô, Flavito, sabe o que acontece? Tem que ver o seguinte, não dá para competir ano que vem, não dá para competir, todo mundo sabe, com Flamengo, Atlético e Palmeiras. Até porque a receita do Flamengo para 23 já dobrou, não é que vai dobrar. Então, o que acontece? O São Paulo vai contratar um Gatito, que está no Botafogo, bom jogador? Mas ele está no Botafogo, um clube que virou SAF, que está bem estruturado financeiramente. Pagando em dia. Quer dizer, a prioridade do jogador hoje, antigamente era o São Paulo. Hoje não é mais. E o São Paulo vai com aquela conversa fiada de, nós pagamos bem, o glorioso São Paulo do passado, venha jogar. Nenhum jogador engole essa conversa fiada. Só pelo salário, não adianta. Tem que gastar. O jogador bom custa caro. E esses jogadores bons, eles vão priorizar quem? O Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo. A realidade do futebol hoje é essa. Então, a minha pergunta é essa. Qual é o São Paulo para 23? Eu acho que não teremos muitas novidades no tricolor em termos de contratação, de peso. Porque contratar jogador normal, tá cheio lá de jogadores normais. Então, o São Paulo vai ter uma expectativa de Libertadores, tem um Paulistão que é difícil,
tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, assim, enfim, as competições anuais básicas. Só que são competições difíceis em que os outros adversários já estão reforçados e vão se reforçar na janela de janeiro. Então é importante que o São Paulo tenha isso em mente. Olha, nós precisamos desgastar, mas vai tirar dinheiro de onde? Vai tirar dinheiro de que lado, hein, Chico? E é uma situação complicada, porque se você quiser bons jogadores, jovens, eles custam caro. E a prioridade é a Europa. Para você achar um jogador bom, um custo-benefício... Ele tem quebrado o galho do São Paulo, é Cotia faz muito tempo. É aí que eu ia falar, aí que eu ia tempo. chegar. Então você tem que apostar na base. Ou você aposta na base, ou você traz jogadores mais velhos, já consagrados, que estejam livres no mercado e que de repente Não ainda possam oferecer... funcionado. Depende, né? Tá trazendo um jogador muito antigo e não está adiantando nada. Não, mas depende do jogador. Se você pegar, por exemplo, o Renato Augusto, funcionou no Corinthians. O duro é você achar um jogador desse nível que você possa negociar. O Fausto Veras. Estão falando da possível volta do Ganso no São Paulo, por São Paulo. Mas acho difícil. Acho difícil porque o Diniz acertou a vida dele lá e tal. Ele está desacreditado, mas, enfim. Mas o Fausto Veras, o primeiro clube a procurar o Fausto Veras foi o São Paulo. Mas o São Paulo, o pedido do Veras, né, foi alto e aí o Corinthians foi lá e pegou. Mas o Fausto Veras estava com quase tudo certo para o São Paulo. Tinha 3 meninos que chamavam a atenção na Argentina. Era o Flaco Lopes, o Fausto Vera e o Galo. Eram os 3 que, né? Os 3, esse aqui e tal. Pela ordem, o que era mais ambicionado, estou falando pelo que a imprensa argentina fala, era o Fausto Vera. Mais pronto. Depois do Lopes, depois do Galo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Propósito de Fausto Vera, o Corinthians foi a Vila Belmiro, ganhou, mas o jogo teve muita polêmica. Vamos ver como foi. Tentando esquecer a perda do título da Copa do Brasil, o Corinthians foi à Vila Belmiro para enfrentar um Peixe em ascensão no campeonato. E na primeira etapa, o Santos foi o dono do jogo. O Corinthians dava sinais de que ainda não tinha se recuperado da perda do título da Copa do Brasil. Estava muito triste. Durante o jogo mesmo, vem alguns pensamentos da final, faz parte. Eu vim para o Corinthians para conquistar títulos e queria muito esse fosse o meu primeiro. Se o Timão estava com a cabeça na decisão da Copa do Brasil, o Santos não. E ele partiu para o ataque. Aos 15, Lucas Braga, com o gol aberto, mandou para fora. Nesse lance, méritos para Fausto Vera. O argentino debaixo da trave evitou o que seria o primeiro gol santista. Na sequência, Marcos Leonardo tentou de falta e por pouco não marcou. No finalzinho da primeira etapa, Yuri Alberto, que já tinha um amarelo, fez outra falta dura. Recebeu o segundo cartão e acabou tomando o vermelho. A pressão do Peixe era grande, ou seja, apesar do 0-0, o Timão, ainda lembrando da Copa do Brasil, passou por maus bocados na primeira etapa. Este clube tem-me dado muita emoção, né? Eu gosto muito de emoções. Emoções fortes. Estou no sítio das emoções fortes. Nossa. No segundo tempo, com um homem a menos, Vitor Pereira voltou com 4 novidades na equipe e colocou o Corinthians na defesa. O detalhe é que aos 13, Lucas Barbosa, em disputa com Cássio, levou o segundo amarelo e também acabou expulso. Daí para frente, o jogo se arrastou e quando tudo caminhava para um melancólico empate sem gols, contra-ataque para o Corinthians. Roger Guedes, em velocidade, invadiu a área e de biquinho fez Corinthians 1-0. Final de partida com vitória do Timão. Derrota para nós. Isto é um período de muita pressão para nós, muita pressão para os árbitros. E é preciso manter a serenidade e a personalidade, porque senão vai ser um problema. Vai ser um problema. Acabámos por ter uma expulsão. Não estávamos a fazer um bom jogo. Depois da expulsão, deixamos o Roger, que é um jogador perigoso, quando fica no 1 contra 1. E pronto, e a intenção, a estratégia era mesmo essa, era deixá-lo um bocadinho solto na frente, à espera que surgisse uma bola e que acabou por surgir e ele acabou por fazer um belíssimo golo. Chico foi além do que mereceu ou mereceu ganhar o jogo? Não, mereceu ganhar o jogo. Mereceu ganhar o jogo, sim.
Até porque não merecia ter perdido o título para o Flamengo, né? Ficou um gosto amargo na boca de todo corintiano, do elenco todo, do técnico, do presidente, do William Monteiro Alves, de todo mundo, porque o Corinthians fez um jogo brilhante contra o Flamengo, vamos falar disso depois, né? Mas esse jogo aqui, especificamente, o Corinthians acabou, o Vitor Pereira acabou escalando um time que está começando a entender o que ele quer. E o passe para o Roger Guedes foi de quem? Foi do Ramiro, que não podia ter faltado no jogo do Maracanã de jeito nenhum, principalmente porque ele marca pela direita, né? Ou joga até aberto pela direita. Ele que deu o passe para o Roger Guedes. Então, o Roger Guedes, por sua vez, estava conversando com o Miller falou para mim, pô, Chico, gostei do gol do Roger Guedes. Quando um atacante como o Miller vira para você e fala, gostei do gol do Roger Guedes, você fala, bom, mas então o gol do Roger Guedes foi bom mesmo. Só que veio atrasado 4 dias, né? Que o gol que ele devia ter feito lá contra o Flamengo dava o título para o Corinthians. Possivelmente teria dado o título para o Corinthians. Mas tudo bem, a vida de jogador artilheiro é isso mesmo. O Miller mesmo já perdeu gols feitos, o Diego também. Isso faz parte da vida do jogador de futebol. Mas foi um resultado super importante para o Corinthians, porque deu para perceber uma coisa. E olha que eu sou um crítico quanto mais dele, hein? O time está começando a ficar na mão do Vitor. Eu não sei se ele vai renovar, por mim ele não renovava, vocês sabem disso, mas eu senti isso, que o time está começando a jogar e entrar na dele. Ou ele está entrando na do time, eu não sei o que está acontecendo ali, mas está começando a haver uma simbiose entre técnico e jogadores, coisa que não estava acontecendo. Depois do jogo contra o Flamengo, isso aí cresceu muito. Então, eu achei que foi uma vitória significativa do Corinthians, significativa, que pode sim dar ao Corinthians um moral maior, né? Porque depois de quarta-feira na decisão contra o Flamengo, meu amigo, vou te contar uma coisa. Ô Ney, como é que levanta a moral do time depois de uma derrota como aquela que aconteceu? Eu acho que nesse caso específico do Corinthians foi interessante, porque a equipe perdeu o título, mas perdeu o título principalmente no segundo jogo, jogando muito bem. E teve um reconhecimento muito grande no próprio estádio do torcedor corintiano que estava ali, né? E eu, com a ideia do Chico, né? A equipe, ela se ajustou. E tem umas coisas no futebol, e acho que o Corinthians ele chegou nessa final com o Flamengo com a equipe mais inteira, com jogadores que se recuperaram no departamento médico, né? E em contrapartida, o Flamengo perdeu alguns jogadores, inclusive perdeu o volante para o último jogo, que é o João Gomes, que para mim assim, fez uma falta enorme na equipe do Flamengo, porque o Flamengo joga praticamente aquele quarteto ali, né? E precisa de 2 volantes por trás para dar essa sustentação. E foi um jogo, né, que o Thiago ele sofreu muito com o Vidal, é bom atleta, mas não estava sem ritmo de jogo. E acho que o Corinthians engoliu o Flamengo no setor do meio de campo, principalmente no segundo tempo. E esse reconhecimento, ele veio da torcida, e quando você termina o jogo com esse reconhecimento da torcida, ele já dá um suporte para a comissão técnica preparar o dia seguinte, porque você vai para o clube, embora chateado ou frustrado pelo resultado, mas você tem, né, o que é o principal do clube de futebol, o seu torcedor, né, elogiando o trabalho, né? Então eu acho que é essa postura da torcida do Corinthians, né, e com certeza da diretoria do Corinthians também dentro do vestiário, dando apoio para os atletas, para a comissão técnica, né, já foi o primeiro passo para o dia seguinte, todo mundo se apresentar com cabeça em pé, erguida, né, e não começar a ter problemas internos, né, e parece que o time se mobilizou bastante para esse jogo do Brasileiro e teve o resultado merecido. Ô Celso, há quanto tempo o Corinthians não ganhava do Santos lá na Vila? Eu não lembro de cabeça agora, mas... Faz uns 5 anos, né? Uma coisa assim. Ganhou eu lembro que ganhou quando foi campeão 2012, da Libertadores, né? 2012 ganhou com o gol do Sheik depois lá. Disso. Isso eu lembro. Depois o Diego, essa incerteza, né? Treinador vai ficar, treinador não vai ficar. Como é que pega para o jogador? É isso que eu estava falando com o professor Ney, né? O Chico foi muito feliz, né, no comentário de falar que os jogadores estão entendendo o treinador, né? Por quê? Porque está tendo tempo, né?
Eu acho que o sucesso do técnico do Palmeiras, o Abel, é isso aí, é muito tempo no cargo, ele conhece todo mundo, é que vai acontecer com o treinador do Corinthians também. Eu acho que quanto mais ficar no clube, com certeza, mais ele vai conhecer o elenco, os jogadores, né, os problemas, porque eu tô começando agora na carreira, né? Mas não é fácil você ser treinador, né? Não é fácil ser treinador de um time grande ainda, do Corinthians. E ter esse resultado rápido aí, num clássico, né? Jogou muito bem. E eu acredito e espero que esse treinador fique muito mais tempo aí no comando do time. Se você fosse treinador do Diego Souza no auge, o que você acharia dele? Jovem, né? Jovem, empolgado, né? Com poucas informações, né? Claro que são outras épocas, né? Mas né, a gente pensando assim, com a cabeça de treinador, né? Eu falei com o professor Ney aqui, nossa, tem muita coisa que a gente não faria naquela época, né? Porque era bem difícil. Hoje, se você, como treinador, você fala para os caras, vai devagar. Vai devagar. Ou os jogadores mudaram? Assim, mudou bastante, viu, Flávio? Né? Os jogadores hoje têm mais consciência do trabalho, né? Na nossa discussão hoje nas classes, né? De estudos, são isso aí, né? O futebol não mudou, né? O futebol tá mais rápido, né? Essa dinâmica, essas transições hoje, né? Então, hoje o atleta, hoje não é jogador de futebol, hoje é atleta. Se não se cuidar, realmente não aguenta jogar. Flávio, rapidinho, é que o Chico tinha perguntado para mim, na última vez que o Corinthians venceu o Santos na Vila, no ano passado, pelo Paulistão, se o Corinthians tivesse lá por 2-0. No Brasileiro já fazia 5 anos. No Brasileiro 5 anos. Sim. E agora foi lá e quebrou o tabu, né? 2014 a última vez. Miller, esse time do Corinthians realmente melhorou? Foi uma coisa meio esporádica? Como é que você está vendo isso? É claro que a partir do momento que o jogador tem sequência de jogos, jogando junto sempre, quase sempre, claro que isso facilita, né? Parabéns, Miller. Poxa, eu sempre falo que o jogador, a melhor combinação de jogadas não é só no treinamento, é na resenha da concentração, do hotel. Eu sempre combinava jogada assim com o Careca, com o Pita, com o Falcão, na concentração. Olha, olha que você olha 2 vezes para mim, joga nas costas, quer dizer. Então, o Roger Guedes está jogando bastante jogos com o Yuri Alberto. E a sequência de jogos, o jogador se sente titular, dá confiança. Né? O Roger Guedes hoje ele está confiante porque ele sabe que ele é titular absoluto do time, que antes não era. Então, essa confiança foi adquirida na sequência dos jogos. Por que você achou o gol dele bonito? Fala pra mim. Bonito porque ele faz uma jogada lá no meio campo com o Ramiro e dificilmente hoje, né, Ney, Diego? A gente não vê mais tabela completada, sequência na tabela. Hoje não tem mais 1-2. Não tem, esquece 1-2. E o Ramiro, ele retarda a bola para esperar ele passar e ele dá o tapa na frente. Aí o Roger Guedes dá 4 toques na bola e dá o biquinho. Dá 4 e dá uma de Miller. Falha do goleiro? Falha do goleiro? Olha, Flavito, quando eu falo que certos grandíssimos goleiros, como o do Bayern, ele faz escola errada, porque essa posição que o goleiro do Santos está, foi o Neuer que ensinou para todo mundo. Se ele tivesse caído normal, bateria na barriga dele. Agora ele está como? Posição de futsal? Você colocar fundamento de futsal no futebol, às vezes não presta, não serve. Para goleiro, não. Exatamente, mas a jogada em si, até a finalização, foi bonita. Então acho que o gol foi bonito por conta disso. Mérito do Roger Guedes, que começou a tabela, deu opção para receber na frente e nos 4 tapas, ele deu aquele biquinho por debaixo, por entre as pernas do goleiro do Santos e fez um bonito gol. Mas tomar gol entre as pernas é... Sim. Não é bom para o goleiro. Ô Celso, eu lembro que nós tivemos aqui um momento de grande entusiasmo do Corinthians, quando ele empatou lá em La Bombonera e eliminou o Boca da Libertadores. Foi realmente uma coisa que chamou a atenção, agora vai, não sei o que, aí o Corinthians caiu de novo. E agora, realmente o jogo do Flamengo trouxe uma certa empolgação. Quando ele jogou de igual para igual, até melhor, no segundo tempo do Flamengo. Mas a gente vai... Mudou, agora vai pegar. Só que se a gente for lembrar daquele jogo com o Boca, o Corinthians não tinha quase 11 jogadores. Era o 4º time do Corinthians. Mas isso só aumenta o resultado. Sim, o Boca foi campeão agora há pouco de novo, né, gente? Foi. Criou uma sensação de
tipo, conseguimos, né? Mas mais pelas circunstâncias do que por ter um time pronto. O time só começou a ficar mais competitivo, melhor, a partir do momento que o Vitor Pereira saiu da Libertadores. Que aí ele passou a ter tempo maior, semanas livres para fazer, algumas semanas livres para fazer o treinamento. E aí sim, quando o Chico fala que o time encaixou, é porque pôde treinar mais. O time quase não treinava juntos. Viaja, joga, recuperação. Viaja, joga, recuperação. Quando pôde treinar um pouquinho mais, aí o Corinthians se apresentou melhor. Por quê? Porque aí os jogadores começaram a assimilar um pouquinho mais também do que é o técnico, né? Então é tempo de trabalho, não existe milagre. Então acho que o Corinthians hoje, ele está competitivo, ele está forte, se bem que não jogou bem contra o Santos, não. Mas contra o Flamengo foi um Corinthians... Mas o professor Ney Franco falou uma coisa que ele tem razão. O Corinthians chegou mais inteiro na final. Sim, também. Porque fez um trabalho de recuperação. Fisicamente, né? Fisicamente, recuperação. Os jogadores bastante importante. E contrataram o Bruno Mazziotti. Sim. E o Bruno Mazziotti é um cara que entende muito de fisiologia. E frase do nosso Diego Souza agora há pouco. Hoje, o cara é atleta, não é só jogador. E o atleta, se ele não se cuidar, se ele não estiver pronto, ele vai ter problema. Mas ó, vamos supor, o Diego já parou com o futebol, virou técnico. Mas vamos supor que ele volte a jogar e vai para o Corinthians. Ele não vai poder ter o mesmo treino que tem o Adson. O Adson tem 21 anos, o Yuri Alberto. Então, o Bruno Mazziotti, ele toma esses cuidados. Ele vira, não, Diego, vem cá. Fica um pouco aqui. Faz treino específico. Que eu já faço um treino com você. É lógico, que você quando tinha 20 anos, tudo bem. Mas você vai chegando a uma certa idade, você não acompanha mais o raciocínio. Né? São raros os... É isso, é. São raros. Posso fazer só um complemento aqui? O Flávio, quando deu a final, definiu a final Flamengo e Corinthians, todo mundo colocou o Flamengo como o grande favorito, né? Eu me lembro que eu dei algumas entrevistas, até porque eu fui solicitado para dar entrevista, porque eu tinha sido campeão com o Flamengo da Copa do Brasil, então eu dei muita entrevista falando sobre essa final. Eu sempre coloquei que seria um jogo super equilibrado. Nesse momento, as camisas, elas se igualam muito. A força da torcida, a tradição, a cultura do time, e isso mostrou-se desta forma. Por incrível que pareça, o primeiro jogo aqui no Itaquerão, o Flamengo ele foi ligeiramente superior. Não vou falar que foi... É um jogo que eu vim logo, eu fui no Itaquerão e eu vi o jogo. Né? Foi um pouco melhor. Né? E o segundo jogo, realmente, o Corinthians, principalmente o segundo tempo, merecia até um resultado melhor. Né? Porque nesse jogo existe uma mobilização natural, inclusive o treinador, né? Ele tem que até tomar muito cuidado para não passar no ponto nesse lado motivacional. Né? A gente viu o Yuri ali sendo expulso hoje contra o Santos. No início do jogo no Maracanã, ele dá 3 entradas nos zagueiros do Flamengo. Já, assim, ele saiu elogiado do jogo por isso. É atacante, chega junto no zagueiro, mas tem alguns momentos que tem que ter um controle. Mas a gente está falando de jogador de 22, 23 anos, eu acho que essa... 21, né? Ele vai ter essa experiência de expulsão hoje com o Santos, hoje ele leva. Mas o jogo fica muito igual porque ficou muito motivado. Agora, passou a final de 2 clubes grandes. Aí o que não pode ter uma equipe como o Corinthians é cair e voltar de novo no marasmo. De repente não vai encontrar uma equipe do nível do Flamengo, aí já não tem a mobilização mais, né? Relaxa porque jogou bem, né? Mas me parece que o time está muito bem planejado, está muito bem preparado, né? E realmente eu acho que o Vitor está fazendo um trabalho bom à frente do Corinthians. E eu, como treinador, e trabalho para isso, né, eu acho que seria muito interessante ele continuar no clube para dar uma continuidade, né, e para mostrar, né, realmente que valorizar essa permanência do treinador no clube, né, por muito tempo para ver os resultados acontecerem positivamente. Mestre Alberto Helena, esse Corinthians agora toma jeito ou vai ser como pós-Boca, aquele entusiasmo e depois volta, uma palavra bem usada pelo Leão, ao marasmo? Olha, eu já estou surdo de tanto repetir a mesma história. Corinthians é bom quando joga com seus titulares, como aconteceu no segundo tempo contra o Flamengo. Quando joga com o Renato Augusto e o Juliano, e um volante, e 3 atacantes, o Roger Guedes, o Yuri. Aí o Corinthians joga bem. Mas quando o Corinthians é submetido a esse processo de mudança de time,
de jogo para jogo, sem contar as 5 substituições. Você imagina quantos jogadores são alterados de um jogo para o outro no Corinthians, com esse técnico aí, com o Vitor Pereira. Ora, se não tem tempo para treinar, se o time, o elenco não é essa maravilha, tem bons jogadores para formar um time bom. Se você não tem tempo para isso, como é que você vai obter conjunto? Se não tiver conjunto, não tem o futebol fluente. É isso que acontece com o Corinthians. Fez um belíssimo segundo tempo contra o Flamengo, porque tinha os melhores jogadores em campo. Quando mudou tudo para o jogo seguinte, que foi contra o Santos, submeteu-se ao adversário durante todo o primeiro tempo, e no segundo tempo, quando fez as mudanças, que os titulares que estavam no banco, o Corinthians melhorou um pouquinho e chegou ao gol com uma jogada isolada. Os ingleses, né, que praticam lá, a Inglaterra, o melhor futebol do mundo hoje, eles já estão chiando com essa história das 5 substituições. Eles querem voltar a 3 substituições, que é o normal. Aí, você pega os melhores times do mundo hoje, Real, City, o Bayern, Munique, etc. Todos eles jogam com os mesmos jogadores uma partida e a partida seguinte. 2, 3, 4. Pode fazer uma substituição, 2, trocar, porque os jogadores estão machucados ou que estão cansados e tal. E jogam tanto quanto nós estamos jogando. Que lá também tem a Copa do Rei, a Copa da Inglaterra, tem o Champions Club, tem a Liga Europeia, tem tudo que nós temos aqui, até mais. E estão jogando dentro do padrão mais adequado possível. Mas vamos parar com essa desculpa de que não tem tempo para treinar, não tem tempo. Tem tempo para treinar, põe o time para jogar. Bom, eu estou tentando me esforçar para ver o que o árbitro marcou naquele... O que ele expulsou o jogador do Santos. Mas isso depois do prêmio. O prêmio é mais importante. Vamos lá. Vamos lá, Flávio. Primeiro premiado da noite é o Marcos Almeida, da Vila Gustavo. Parabéns, Marcos. Vai levar para casa a bola oficial da Topper e a camisa do Flamengo tamanho GG. Nossa produção vai entrar em contato com você essa semana. Tá bom. Eu vou falar da Atlântica Máquinas. E aí, por favor, eu quero tentar descobrir. Será que ele apenas expulsou porque tinha um a mais do outro lado? Então, pode ser. Quando lá na Penha a gente faz isso. Quando está muito desequilibrado, você é expulso o outro, tira um de cada lado, acabou e tal. Troca o goleiro. Não sei, vamos ver. Senhores, alguém sabe me dizer por que o jogador do Santos foi expulso? Silêncio. Mas você tem que fazer outra pergunta também. Você sabe por que o VAR fez vista grossa? O VAR não fica enchendo a paciência ou o saco no jogo? Isso. Por que o VAR não interviu e disse, olha, você errou? Não foi, ele nem encostou no Cássio. Ele bateu na grama, não bateu no Cássio. Quer dizer, então o VAR poderia ter corrigido o erro do árbitro. Não, Chico? Mas é meio que sai um, os caras ficam ligados e não sai o outro, né? Ele compensou, né? Ele compensou, porque eu ia falar nisso. A gente está acostumado no futebol, a gente sempre usa a expressão a lei da compensação no futebol brasileiro. O Cássio está na dele, óbvio. Mas encostou. Quer dizer, ninguém... Não, é porque eu falei, caramba, eu limpei o óculos, eu troquei de óculos. Eu tenho a sensação do toque. Pisou na grama, pelo amor de Deus. O Miller falou muito bem. Mudou de opinião nessa vez. É o ângulo, né? É claro que depois tem o choque, óbvio. Como é que vai parar, né? Mas realmente... É o famoso lei da compensação. Como é, Flávio? A incompetência em conjunto, né? Então, mas aí me vem uma dúvida. O VAR, ele pode interferir no cartão vermelho. Mas se o árbitro deu o amarelo, acho que aí não cabe intervenção do VAR. O VAR não pode. É incompetência do árbitro. Mas é uma incompetência em conjunto. Não pode. Mas ali o Miller está falando do VAR. A questão do pênalti, né, Miller? Para não dar o pênalti. Porque se... automaticamente cancela o treino, eu acho que o cartão amarelo também automaticamente hoje o jogo está parado, Celso. Hoje eu ouvi uma pérola de um ex-árbitro. Claro que eu respeito todo mundo. O cara disse assim, a Borde já está com o saco cheio do VAR da Inglaterra.
e quer um modelo do VAR do Brasil. Os caras vão mandar VAR até da Venezuela para a Copa do Mundo, não vai VAR do Brasil. O VAR do Brasil é horroroso, eles não conseguiram entender o que é para ser feito. Inacreditável. Ou não querem obedecer o que foi determinado lá fora. Eles não sabem mesmo, viu? Não conseguiram entender até hoje. É um negócio assustador. Assustador. Você pode mudar resultados, você pode mudar situações. Né? Você vê como você está certo no que você está dizendo. Eu, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, o segundo jogo, eu até falei na quarta-feira, um pouco antes, né, no programa Gazeta Esportiva, que eu estava super preocupado com o árbitro. Porque o Corinthians no primeiro jogo foi super prejudicado com aquele pênalti que não foi dado. Pode vir aqui o Papa falar para mim que não foi pênalti, que eu não vou acreditar. Para mim foi pênalti. E o Corinthians acabou perdendo um campeonato por um erro de VAR. É isso que ninguém fala, mas é verdade. Aconteceu. Então o que aconteceu? Eu achava que o VAR ia acabar com o Corinthians. E não foi isso que aconteceu. Anularam 2 gols do Flamengo perfeitamente impedidos. Os caras estavam impedidos na origem da jogada. Nem precisou de VAR, na verdade. Chico, Corinthians e Flamengo, ninguém prejudica não, vamos prejudicar o Corinthians e o Flamengo. Eles são grandes demais para isso. Os caras não sabem o que eles estão fazendo mesmo. Lembra, não tem aquela história de falar que você dá uma gilete para um macaco e ele entra na loja? Ou o elefante entra na loja de cristal e vai levar. É isso. É mais ou menos isso. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não tem jeito, não tem o que fazer. Mas o grande tema é o seguinte: Vitor Pereira fica ou não no Corinthians? Esse é o tema. Tem gente que radicalmente defende que fique, tem gente que entende que não, que já está na hora de ir embora. Vamos ver os números do Vitor Pereira antes da gente começar a discutir esse tema. Vamos lá. 58 jogos, 24 vitórias, 19 empates, 15 derrotas. 52,29% de aproveitamento no ano desde que ele chegou. 52,30% de aproveitamento para arredondar. Né? E aqui nós temos 2 posições bem antagônicas, mas antes vamos ouvir o que ele disse a respeito de vai, fica, vamos ver. A minha permanência, eu já comecei, já me sentei com o Presidente, estamos a discutir as coisas, vamos ver, mas ele é que vai falar, ele é que se vai pronunciar, porque ele é que é o Presidente, ele é que é o dono do clube, ele é que está à frente do clube, ele e a direção, não é o treinador que tem que chegar aqui e dizer que vai continuar ou que vai deixar de continuar, portanto, não há decisão nenhuma, há um início de conversas. Ele já percebeu o que é que se passa, já percebeu há muito tempo, não é por eu não ter, eu tenho vontade, sinceramente tenho vontade, porque este é um grupo e o clube, a torcida, portanto, tem muito a ver com uma questão pessoal, que eu tenho que equacionar muito bem, na minha vida, porque a vida não é só futebol. Mas pronto, estamos a conversar sobre isso, porque eu tenho necessidade de viver sob pressão, eu tenho necessidade para viver, para jogar, eu para trabalhar no meu limite tenho que me sentir pressionado, por isso é que eu normalmente escolho projetos um bocadinho para o lado emocional. O meu lado emocional normalmente é que determina para onde eu vou, e às vezes dou-me mal, outras vezes dou-me bem, mas tenho feito a minha carreira. A questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz não posso deixar a família para trás, não é? Portanto, tem que haver eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. E a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. Alguns acham que sim, outros acham que não. Mano a mano. Mano a mano, posições diferentes sobre o mesmo tema. Celso Cardoso entende que o trabalho deve continuar. Chico Lang entende que o trabalho deve ser interrompido. As regras do jogo. Nós vamos dar 1 minuto para cada um defender o seu ponto de vista sem ser interrompido. Um fala, o outro só ouve, depois o outro fala, o outro só ouve e depois eles debatem. Então vamos lá. Celso Cardoso, 1 minuto para você dizer por que Vitor Pereira deve permanecer no Corinthians. Bom, Flávio, primeiramente porque independentemente de ser português, brasileiro, holandês, não é essa a questão.
A questão é que qualquer trabalho precisa ter sequência. Ele chegou com um elenco já montado, no decorrer da temporada que ele pegou algumas peças, indicou Fausto Vera, chegou o Yuri Alberto, ainda assim teve muitas dificuldades para colocar um esquema de jogo e implantar o que ele pensa no futebol. De repente ele começa a engrenar, o Corinthians em nenhum momento no Campeonato Brasileiro, uma rodada ou outra, saiu do G4 e o Corinthians nunca foi o grande favorito para a conquista do título. Camisa é uma coisa, elenco é outra coisa. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro sempre foram os grandes favoritos. O Corinthians esteve ali, entre os 4 melhores. Chegou a uma final de Copa do Brasil, encarou o Flamengo de igual para igual. Portanto, nada mais justo, se depender, obviamente, da diretoria do Corinthians, uma vez que ele tem problemas para resolver em Portugal, problemas familiares, que ele continue. Para o bem do Corinthians. Você reiniciar um trabalho agora seria uma burrice. Chico Lang, por que Vitor Pereira deve ir embora e o Corinthians contratar outro treinador? 1 minuto para você. Em primeiro lugar, chegou no Brasil não sabendo absolutamente nada de futebol brasileiro e ganhando um dinheirão. Isso é injusto. Injusto com os técnicos que estão aqui. Segundo, 8 meses de trabalho, ele não tem padrão de jogo. O Corinthians não tem padrão de jogo. Qual é o padrão de jogo do Corinthians? Não sei. Nem ele sabe. Eu sei. Nunca teve um time titular. Tá aí o mestre que criticou e ele tem razão. Pô, bota um time titular. Não tem como você jogar sem você estabelecer pelo menos o esqueleto do time. A espinha dorsal. Né? A espinha dorsal. Ele não teve isso nunca. Disse uma bobagem uma vez que o Roger Guedes e o Roberto não poderiam jogar junto. Quando o verdadeiro problema era o William. E ele nunca atacou o William. E o Piton e o Fábio Santos podem jogar junto. E o Piton e o Fábio Santos podem jogar junto. Ó, ganhou apenas um jogo fora de casa do Campeonato Brasileiro. E foi contra o Santos. Aqui, ó. Tempo. Mas peraí, eu não falei nada. Não, agora é debate. Depois você volta debate. E aí, agora eu quero... Como é que o Chico fala que não tem time titular? Que não tem padrão de jogo. É muito clara a maneira como o Vitor Pereira joga, como joga o Corinthians. Então me explica, por favor, que eu não sei. Em primeiro lugar, o time titular, eu posso repetir para você aqui agora. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é o time titular. Me desculpe. Ontem não jogou esse time. Esse é o time titular. Não, tudo bem. Eu até acho que esse é o time... que ele deveria ter escalado há muito tempo atrás. Mas ele tinha que descobrir, Quanto tempo é que ele começou a escalar esse time? Por quê? Pouco tempo. 2 meses pra cá. Sim, porque ele tinha Gil machucado, Balbuena machucado, Mas por que ele tinha todo mundo Renato Augusto machucado? Porque ele dava um treino intenso para todos do mesmo jeito. Ele não se tocou que aqui no Brasil é diferente da Europa. É muito diferente da Europa. Ele tinha que dar um treino específico para cada jogador. Paulinho, Renato Augusto, o William. Esses caras têm que ter um treino específico. Não adianta ele querer dar o mesmo treino para o Renato Augusto que ele dá para o Yuri Alberto. Isso aí é prejudicial para quem? Para o Renato Augusto. E prejudicial para o time. Mas, Chico, porque o Renato Augusto é o cérebro do time. Mas se não tiver uma carga de treinamento, hoje o futebol, e aí eu me resgato o que falou o Diego Souza, não adianta só jogar, você precisa ter intensidade, você precisa ter condição física para você ajudar quando você não tem a posse de bola, para você cercar, para você marcar. Isso faz se você não treinar, você não tem condicionamento físico. Vai dar carga para o jogador, trocando o pneu do carro andando. Isso não existe. Ele tinha que deixar. Olha a forma do Renato Augusto hoje. Não. Olha a forma do Renato Augusto hoje. Mas é lógico. Olha o que ele pode Depois vender. que chegou o Bruno Maziotti. Olha o que o Roger. Antes disso, ele sacrificou o Renato Guedes. Ele botou o Renato Augusto centroavante. Você está com o assessor aí? Não estou com o assessor, não. O padre está aí do seu lado. Como é que você coloca o Renato Augusto centroavante? Coisa que o Silvinho tentou fazer. E fez uma bobagem. O Roger Guedes evoluiu do ponto de vista tático, sem a bola. É um jogador que evoluiu, que cresceu. Mas não foi por causa dele. Não foi por causa dele. O Roger Guedes tomou essa posição, ele começou a se entender com o Yuri Alberto. Sim. E aí o português ficou numa posição tão difícil que ele falou que os dois não podiam jogar juntos. Sim, porque não estavam realizando... Os dois estão se entendendo uma maravilha. Quem sabe esse ano aí que vem, eles arrebentem, voltem a fazer 1-2, né? Que o Miller falou aqui, a velha e boa tabelinha.
Você cansava de fazer com o Careca, cansava de fazer com o Silas, cansava de fazer até com o Sidney, você tabelava. Então, quer dizer, é o teu negócio. O cara chegou aqui, não sabe nada de futebol brasileiro, levou uma cacetada atrás da outra, agora está cantando amores, 1000 amores, o Corinthians, nossa, essa torcida é isso, essa torcida é aquilo. Quer dizer, é o tal negócio. Ganhou o prêmio de Miss Simpatia esse ano aqui. Chico, ele ganhou. O troféu Chico, Miss Simpatia. vem cá, deixa eu usar a dele. palavra. Você não disse que o Corinthians fez um belo jogo contra o Flamengo? Mas depois você de não quanto disse? tempo? Não foram palavras? Sim. Depois de quanto tempo? Mas isso significa que o time está evoluindo. Quando o time evolui... Mas não por causa dele. É óbvio que também é por causa dele. Se não fosse ele, o Corinthians estaria entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Não foi por causa dele, aí, não. quando o time se ajusta, se acerta... Olha lá, o padre... Cada um segura do jeito que quer. Quando o time E a se acerta... individualidade? Você quer interromper o trabalho? Não, você quer interromper? Aí você quer começar tudo do zero? Olha, aí você classifica para a Libertadores, você traz um outro treinador que começa tudo. Vamos só rememorar o jogo do Fluminense. O passe que o Roberto deu para o Renato Augusto, você acha que isso foi treinado? Ou foi uma inspiração na hora? Tem individualidade. Que nem aquela que o Pelé falou no comecinho do programa, para quem não ouviu, que ele corria, ele esperava o Dorval correr para ele não bater, ele não fechava para o meio. Ele deixava o Coutinho chegar para o meio, ele abria para a esquerda. E aí ele aproveitava o rebote do Coutinho. Não foi isso que ele falou? Ou eu estou surdo? Mas é óbvio que o jogador individualidade pode fazer a diferença. Agora, não dá para ser quando o time vence mérito dos jogadores e quando perde a culpa é do técnico. Não, eu não falei isso. Eu não falei, mas é mais ou menos isso. Ganhou o passe do Yuri Alberto, que a individualidade faz a diferença. Quando perde, a culpa é do técnico. Quando perde, é culpa dos jogadores. E quando ganha, é mérito dos jogadores. Porque os jogadores então, não por que têm você quer que o Vitor Pereira vá embora? Se você dá esse time do Corinthians pro nosso querido Ney Franco. Meu Deus do céu. Ele, em 2 minutos, ele pode a casa em ordem. Perca 3 jogos para você ver. Eu acho que as posições foram colocadas. Parabéns aos dois, muito bom. Muito obrigado. E agora vamos ao julgamento. Eu só acho que... Miller, quem ganhou o debate? Não, como eu sou contra a permanência do Vitor Pereira, que eu acho que ele é um treinador bem mediano, eu sou a favor da opinião do Pra você, ele estava ali dando argumentação pro Chico. Eu acho que o Celso ganhou. Celso ganhou. Diego Souza, quem ganhou? Não é o que você pensa, é no debate só. O que eu penso é a favor, né? Então vou votar no Celso. Celso. Ney. Rapaz, o Chico teve um assessor aí de peso, hein? É o padre. Eu acho que eu vou nos números, né? O Celso colocou bem, eu acho que o Corinthians o tempo todo trabalhou entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro, chegou a uma final de Copa do Brasil. Em termos de porcentagem de aproveitamento, 52%, não é um aproveitamento muito alto, mas eu acho que cai um pouquinho também o que o Chico falou, também é um treinador que chegou aqui, que não conhecia o futebol brasileiro, mas pelas entrevistas também, eu acho que o caso de decisão ficar ou não, parece que é uma coisa muito mais do que isso, Independe né? do Corinthians. Questões pessoais, né? De doença na família questão dele. pessoal, né? Parece parece, tá, gente? Mas eu como treinador, eu torço com a mãe da esposa dele. Então, Fabito, ele falou que ele não consegue ver, não consegue ter contato, participar da criação. Deixa eu ver a opinião do mestre Alberto Helena sobre o ganhador. Quem foi melhor, mestre? Eu lastimo pelo meu querido Celcinho, mas o Chico está certo. Desse segundo turno aí, campeonato, eu voto no Lázaro, viu? Muito bem, tá bom. Então acho que ganhou o Chico, né? 3 votos. 1, 2, só? Eu. 3. 1, 2, 3. E um empatou. 3-3. Empatou. Você votou do Chico? Claro. Muito obrigado, Flávio. Amigo, 52,2% de aproveitamento o ano inteiro. Que técnico brasileiro ia ficar no Corinthians? O aproveitamento do Silvinho foi muito perto disso e não deixaram ficar 3 meses. Foi o do Mancini foi melhor que esse. De mandar embora. Eu não gosto muito dessa coisa de brasileiro é uma coisa, estrangeiro. Mas aí você vai trazer... nada contra estrangeiro. E aí você recomeça o trabalho quando está melhorando? Não nada contra nada, mas não adianta, velho. Essa coisa não dá, não é porque é português que vai ficar. Flavito, nunca um treinador
nunca um treinador... O Ney Franco tá aqui, ó, que é um grandíssimo treinador. Conheço ele desde a base do Cruzeiro. Excelente treinador. Nunca um treinador, ele tem que dizer, ô Flavito, olha, esse atacante só pode jogar aqui. A não ser que esse atacante só saiba correr. É diferente. Agora, no caso do Roger Guedes, não, pô. Olha os números do Mancini. 45 jogos, 20 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. 54,07. E aí? 2% a mais. E o que foi mais próximo de título ele chegou? Então tá, mas e o que mais próximo de título ele chegou? O que tem a ver? Vocês estão falando os números... Ele pegou a time lá no final. O Vitor Pereira não ganhou e não ganhará nada. Ele pegou no começo. Não ganhou e não ganhará nada. Deixa eu falar uma coisa. O Corinthians não chegava a uma quarta de final de Libertadores desde que ganhou, 10 anos. Mas daí, perdeu. Gente, mas aí... Você vai no quase. Você vai no quase. Quase não é nada. Eu estava falando com o Ney Franco sobre o quase. A palavra quase, ela é terrível. Quase a cirurgia foi um sucesso. Então se ele ganha a quase, Copa... quase o cara acertou. Quase o cara acertou o pênalti. Quase eu passei no vestibular. Quase se o Fagner tivesse acertado aquela cobrança e o Vitor Pereira campeão, aí total, por causa de um pênalti. Não sei, será? Não. É óbvio que é um pênalti. É o que fez a diferença no jogo. Não. E se o Flamengo ganhasse o jogo que ele foi melhor aqui? O que teria acontecido? Tudo bem, nem mas teria segundo jogo. Sim, mas você está querendo avaliar por causa do resultado. Sim, já que assim, sim, aqui também. Mas o Vitor Pereira... No meu conceito, eu lembro do Vitor Pereira ter feito duas coisas boas. O segundo tempo do jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Boca, que ele fez aquela maçaroca lá, sem os jogadores e conseguiu a classificação. O resto foi de normal para baixo. Nada, não fez nada. Não deixa nenhum legado. Se ele sair do Corinthians amanhã, não tem nada, não deixou nada. O que o trabalho do Vitor Pereira deixou no Corinthians? Zero. Ô Celso, Celso. O do Silvinho rendeu mais. Quando você vê os números do Wagner Mancini, você tem que lembrar que o Wagner Mancini pegou o time não no começo da temporada. Não era favorável a permanência do Silvinho, não era nem contra. Não é essa a questão. O Mancini não pegou o time no começo da temporada. Ele pegou quase que no final. E fez um trabalho desse. Mas, Milê, então, não é essa a questão. Caiu, depois perdeu do Palmeiras. O Silvinho, porque aqui era chamado de estagiário. Aí você vai ficar trocando de técnico toda hora e você não vai a lugar nenhum. Você recomeça um trabalho. Se vocês foram buscar um cara lá em Portugal, porque vocês entendem que... Porque, para mim, em primeiro lugar, para você contratar um treinador, você tem que estar de acordo com a filosofia de trabalho dele. Aí você traz um cara lá de Portugal, comissão técnica, faz um investimento... E nem conhece futebol brasileiro. Mas não importa, mas agora ele conhece. Agora o time rende mais. E aí, agora que o processo vai amadurecendo, você manda embora para comprar Ele não implantou a filosofia dele. A filosofia dele é marcação. Ele nunca fez isso. Nunca. Porque ele não tinha os jogadores adequados para isso. E vai continuar sem ter. Será? Franco, você acha que um técnico, você técnico como treinador, você já chegou a ser demitido com esses números, 52% por aí? Ô Flávio, só para aprofundar, assim, eu acho o seguinte, o Corinthians, como você falou, trouxe um treinador de fora. E além dos números, tem pessoas dentro do clube que acompanham o trabalho do dia a dia, né? Que está durante a semana em treinamentos, vendo treinamento, porque a gente só vê números de fora, vê um jogo ali, um jogo vai bem, um jogo vai mal. Então eu acho o seguinte, o Corinthians tem uma equipe de profissionais em condições de fazer esse tipo de avaliação deles, né? Sobre a questão de percentual de aproveitamento, a gente já viu treinadores no futebol brasileiro, né? Tanto brasileiro como gringo, com um aproveitamento muito maior, já ser mandado embora, principalmente depois de finais, né? Independente de você perder uma final, isso é muito normal. Se você não cai num jogo seguinte, você cai logo depois. Eu não estou falando no caso do Corinthians agora, né? Mas eu acho que a avaliação correta é a avaliação do dia a dia interna do clube. Então, eu acho que não só o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Internacional, hoje, né, você tem uma gama de profissionais que estão no clube no dia a dia que acompanha a semana do treinador. Em alguns momentos, o treinador tem um aproveitamento baixo, mas é em função de ter jogador lesionado, substituição, jogador que foi negociado. Então, eu acho que essa decisão... Não só do Corinthians, como qualquer saída de treinador, passa muito também. Eu vou tirar muita dúvida sobre as pessoas que fazem essa avaliação, sobre o nível de competência dessas pessoas. Então vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Muita dúvida. Você acha Fernando Diniz um bom treinador? Acho. O aproveitamento dele normalmente é muito abaixo de 50%. Sim. É injusto interromper o trabalho? E o que acontece? Sim, mas injustamente. Por que o Fernando Diniz sai e o Vitor Pereira não sai? Mas só por causa disso, quando a gente questiona... Então, quando a gente questiona as demissões de maneira injustas, agora a gente vai defender uma demissão porque... Não, eu só quero fazer assim. Quando o jogador brasileiro vai para a Europa,
o nosso E vale querido pro Diego Vitor, vale foi pra Japão. ele, vale pro Quando- Fernando Diniz, Quando vale você vale chegou pro pro Silvinho. Japão, você foi como brasileiro, você teve que fazer a diferença lá, não teve? Sim, sim. Se você Claro. não fizer a diferença, acontecia o quê? Rua, vai mandar embora. Claro. Quando você traz uma mão de obra de fora, e eu sou super a favor, o cara que mais a favor sou eu sou a favor de. Todos os árbitros deveriam ser árbitro, VAR, tudo de fora, porque eu acho que os daqui muito incompetentes, que não é o caso dos treinadores. Dirigente, eu traria tudo de fora. Agora, você tem que trazer um cara que faz a diferença. Se o cara não faz diferença, ele não pode ficar aqui só porque ele é português. Ele não pode ir embora, por quê? Você não pode trazer o cara só porque ele é português, não pode mandar o cara porque ele é brasileiro. Não, você tem que ter um critério. Mas todo mundo aqui falava que o time do Corinthians é um time velho, que não ia aguentar. Aqui nessa mesa. Paulinho não aguenta, o William não aguenta. Isso. Aí o cara consegue, num campeonato equilibrado como o Campeonato Brasileiro, ficar entre os 4 melhores durante toda a temporada. Celso, chegar em quarta de final. Quantos times tem no futebol brasileiro? Quantos times tem no futebol brasileiro com capacidade para ganhar o campeonato? 2. 3 com o Atlético, um Atlético O largou Corinthians esse ano. ficou à frente do Flamengo a maior parte do tempo. Só tem dois. À frente do Atlético Só Mineiro que a maior parte só que do o Flamengo já ganhou a Copa do Brasil e tem tudo para Não ganhar a importa. Libertadores. Bom, o Corinthians... O Atlético é melhor? O Atlético é melhor? O Atlético Corinthians ficou largou à esse frente ano. dele o tempo todo. E o Corinthians vai ficar em que lugar? Talvez terceiro, talvez segundo, talvez quarto. Não consegue ficar. O Inter é segundo hoje, Mas o Inter é segundo colocado hoje. Alguém vai ficar. O Corinthians do Wagner Mancini caiu na fase de grupos da Alguém Sul-Americana. vai ficar, gente. Só tem 2 disputando. Alguém vai ficar. Quando o Atlético, alguém vai ficar. Ou vai ficar o Inter, ou vai ficar o Fluminense, ou vai ficar o Corinthians. Alguém vai ficar. Flavito, sabe que eu fico irritado com essas declarações? Opa, prêmiozinho, vamos lá. Vamos lá, Flávio. Segundo prêmio da noite, luva da Poker, luva de goleiros da Poker, mais a camisa do Palmeiras, vai pro Regis Soares, de Santo Amaro. Parabéns, Regis. Nossa produção vai entrar em contato com você essa semana. Não podemos esquecer que Corinthians, Flamengo, Palmeiras, todos esses grandes times terão os seus jogadores aqui no Troféu Mesa Redonda. Claro, os escolhidos por você. Dia 15 de novembro estaremos gravando a maior festa do futebol brasileiro, Troféu Mesa Redonda. A Lux Color estará conosco mais uma vez. Lux Color prestigiando sempre a festa do Oscar do futebol brasileiro e os grandes nomes do futebol estarão aqui. Pra gente encerrar esse tema, Miller, pois não, você foi interrompido pela campanha. Não, que eu fico irritado é com certas declarações de treinadores, em especial do treinador do Corinthians, porque ele colocou uma série de coisas, né? Porque a declaração dele significa que ele não vai ficar. Nem precisa ser, né? Leitura labial. Todo mundo sabe que ele não vai ficar. Eu sou o presidente do Corinthians, eu já dizia amanhã, olha, o negócio é o seguinte, ó, o Vitor não vai ficar por suas razões, a gente tem que respeitá-las, porém a gente vai procurar outro treinador. Porque, Ney Franco, quantos anos você ficou longe da sua família? Como treinador? O treinador qualquer fica muito longe de família, né? E aí, quer dizer, então, é novidade ele estar longe da família dele hoje? Ele sempre ficou longe da família dele, peregrinando pela Europa toda, quer dizer, então eu vejo que se o treinador não quer ficar no Corinthians, pra mim ele não vai ficar. Então, eu já acho que vai, sabe por quê, Miller? Seria muito amadorismo do Corinthians. Acho que estão fazendo um charme, então. Seria muito amadorismo do Corinthians ficar enrolando para anunciar o cara que não vai ficar. Até porque a pré-temporada começa em dezembro. Não, e deve Já estar tem que tomar uma decisão deve estar já. soldando os jogadores, deve estar fazendo um projeto. Seria de um enorme amadorismo. O Corinthians está demorando, esperando muito. Tem que ser, ó, vai ficar, não vai ficar, o Corinthians vai cuidar Não da é vida necessariamente uma informação, mas pra mim, o Corinthians quer, o Sim. Vitor quer, só que tem essa questão da família que ele quer ir para Portugal conversar para ratificar. Ó, vai assinar contrato, mas tipo uma anuência talvez. Mas ele falou, Eu Celso, acho que é também isso. na entrevista dele, palavras dele, tá? Ele disse também, olha, tem um integrante da minha comissão técnica também que está com problema de família. Poxa, Gente, eu penso todo mundo tem problema de se o família. Vitor pô, Pereira pelo amor de sair do Deus. Corinthians, sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Mas Vai vir o Voivoda. Zero. Eu acho que o Corinthians terá exatamente o mesmo ou até melhor aproveitamento do ano que vem. Eu acho muito difícil o Corinthians conseguir trazer o treinador que não faça 52% de aproveitamento do ano que vem. Nem caprichando. Vamos procurar um treinador para fazer bem. Campeonato Paulista, o cara vai ganhar um monte de coisa. Aí tem esse Copa do Brasil, o Flamengo vai ganhar. Ele vai fazer 52%. Quais são os títulos do Corinthians nos últimos 5 anos?
Acho que Copa Nos últimos do Brasil, 5 anos. Campeonato Paulista. Ganhou, Com Carille. ganhou o Campeonato Brasileiro com o Carille em 2017. E 2 paulistão. E 2 paulistas. Com que Carille. foi o último em 19. Sim, com Carille. Só. Sim. De 20 pra cá, caiu o Silvinho, caiu o Thiago... Coelho. Thiago Nunes, Coelho, Thiago... Ninguém consegue se firmar. Isso. É uma... Por quê? Mancini. Então, e por que esse tem que ficar? Se do ano Porque que vem o vai ser trabalho igual. evoluiu. Evoluiu o quê? Aonde? O que evoluiu? Como Isso é que eu não consigo que entender. evolução O que é essa? evoluiu? O Chico acabou de falar que 52% de encarou o aproveitamento Flamengo, evoluiu fez o um quê? dos Que melhores evolução deixar o Renato Augusto o tempo E o inteiro no jogo, campo. Aí gente, sim. um jogo, meio jogo. Exatamente. O Corinthians jogou bem meio jogo aqui, meio jogo contra o Boca, só. O resto normal. Gente, o Carille fazia um trabalho melhor que esse. Muito com menos melhor, condição, muito melhor. E num sisteminha de se defender, de tentar ver o Ô, Flavito, aí deram um grife pro cara, porque é português. Flavito, quando o Rogério, foi o Rogério que caiu no Flamengo, ele foi mandado embora, ninguém do entorno, da imprensa, ninguém queria o Dorival Júnior, porque ele já tinha tido uma passagem anterior no Flamengo. Quem quis o Dorival Júnior foram os jogadores que disseram pro Marcos Braz, olha, pega o Dorival, ligaram pro... O Rogério não caiu com mais de 60%? Exatamente, porque ele ganhou 3 títulos. Brasileiro. Exatamente. Mas aí Gente, tô dizendo, não eu tô dizendo- podemos discriminar os estrangeiros, mas não podemos discriminar os brasileiros. Mas o que eu estou dizendo, Celso, o que eu estou dizendo é que ninguém da imprensa queria o Dorival Júnior. Queria um treinador lá de fora. O Dorival chega no Flamengo e aí o Flamengo aí. Gente, Diego, você começando carreira. Já iam questionar. Mas não tem complicado, Celso, ganhou. Tá complicado. O resultado deixa todo mundo bonito. Mas já ganhou. Não, mas eu sou a favor da permanência, eu sou a favor da continuidade. Eu sei que Nem pode ser português, se é português, japonês, eu vou defender sempre a permanência do técnico. Eu também. Defendi Silvinho, defendi Wagner Eu também. Mancini, Só só que pra não parecer que aqui o que eu tô sentindo é, o cara só fica porque é português. Sim. Isso tá errado. A paciência é maior. Com 52%, o Diego Souza com 52%, estavam sendo execrados e cairiam. Ué, então por que o português fica? Porque é português? Não pode. Você não pode nem privilegiar e nem prejudicar. Não importa que ele é português, ele é um treinador. Treinador, esquece, o nome dele não é Vitor Pereira, o nome dele é Flávio da Silva. O melhor exemplo, Chico, o melhor exemplo que você deu aí foi isso aí. O Wagner Mancini fez um trabalho excelente no Corinthians. E foi mandado exatamente o time na pindaíba e foi mandado embora. E aí? Ô Flávio, só uma informação. Por ironia do destino, antes de contratarem o Vitor Pereira, o Duílio, reza a lenda, consultou o André Sanches. E o André Sanches falou, pega o Dorival Júnior. Aí o Duílio, influenciado na época pela tal de Tausa, que estava lá, que agora está sendo processada pelo próprio Duílio. Aquela lá que tinha só a placa, né? Que só tinha placa, ninguém sabia o que era, quem era quem, da onde vinha, se ouvia aqui uma coisa, o que era. Você ia procurar lá, cadê o negócio? Não tá. Ué, tá tudo folha em branco? Que gozado. Era essa tal de Tausa. Aí eles foram pegar, o Duílio falou não pro Andrés, né? E foi pegar o português. Que na verdade não era para ser ele, era para ser o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus falou assim, ó, só posso em maio. Em maio, com certeza estarei lá. Mas só que em maio o Corinthians não podia esperar 2 meses. E colocar um cara de qualquer jeito lá. Agora, o Dorival Júnior, ele foi campeão quando? Na última quarta-feira. Então, por que se viesse o Dorival para o Corinthians, como é que estaria o Corinthians? Não dá para saber. Mas se ele tivesse 52% e não fosse campeão, ele cairia. Ô Ney, como é que funciona essa coisa de contratação? A gente fala muito, mas a gente não conhece. Como é que funciona aí? Como é que o Ney Franco, eu quero contratar o Ney Franco, eu sou o dirigente do, sei lá, do time do Miller Futebol Clube. Eu adoro o Miller, faço o time Miller Futebol Clube. Como é que eu faço para contratar o Ney Franco? Eu acho que primeiramente conhecendo o trabalho dos profissionais que estão no mercado, né? Eu acho que no Brasil agora abriu muito o mercado para os técnicos estrangeiros. Em alguns momentos tem alguns técnicos lá fora sendo contratados. Eu avalio que o pessoal estuda o currículo, pega informações. Internamente, os treinadores, à medida que o tempo vai passando, ele vai criando o nome dentro do cenário nacional e a contratação, ela é a contratação mais simples possível. Não existe nada de difícil nisso. Então hoje, por exemplo, sai um treinador do Juventude ou do Avaí,
ou do Santos, ou do Cruzeiro, geralmente isso é decidido assim numa reunião, num restaurante, sem muito critério, numa conversa. Não se fala em filosofia de trabalho. Um chega com o nome, outro chega com outro nome. Tem alguns clubes hoje que depende de 5, 6 pessoas para dar a opinião, e geralmente os nomes são jogados na mesa. Ali acaba tendo uma votação, né? O Miller falou da questão do Dorival. O Dorival está 2 anos parado, né? Aí foi pro Ceará, começou a desenvolver um trabalho muito bom lá. E o treinador ele é contratado muito em função do momento. Não tem isso todo negócio de, não, vamos discutir filosofia, não tem isso. Ah, não, eu acho isso raramente, até porque também o clube também não tem um departamento montado para discutir com o treinador sobre a forma como você joga. Isso é muito modismo. Hoje você vai, vou contratar um treinador hoje que propõe o jogo. Todos os treinadores propõem o jogo. Depende da peça que você tem, dos jogadores que você tem dentro do... o treinador só joga reativo. Não, você vai jogar reativo dependendo do plantel que você tem, dos jogadores. Interessante, entendeu? Né, que às vezes, certas coisas que a gente não vê certas coisas que as pessoas de fora veem. Isso é verdade, né? Eu me lembro quando eu jogava no Cruzeiro, ele não sabe dessa história, mas ele lembra. Eu estive lá com o Cruzeiro e ele era o treinador da base. E o Perrella, o Zezé Perrella, uma certa feita, chega para mim e disse assim: Miller, tá vendo aquele treinador ali? A gente estava assistindo um jogo treino lá do time do Ney, da base do Cruzeiro. Ele disse assim, ó, esse será um grande treinador do Cruzeiro, o Ney Franco. E todo mundo sabia da competência do Ney Franco, né? Ele disse assim, mas ele virá para o Cruzeiro lá na frente, não agora. Mas ele será um grande treinador. Foi pro Ipatinga, né? Com aquela fusão, aquela coisa toda, tá? Mas ele já está, o Zezé Perrella já acreditava no Ney Franco e o Ney Franco ainda não sabia dessa resenha. E tá o Ney Franco hoje consagrado. Eu fico triste com o Vanderlei Luxemburgo desempregado. Eu fico triste com o Ney Franco desempregado. E eu tô feliz com o Diego Souza, que está aí na vitrine como treinador da nova geração. E a gente tem que apostar nos treinadores brasileiros, na nova geração, como o Diego Souza, e também na geração anterior, que é o Ney Franco, que já é um treinador consagrado. E nós sabemos que todo treinador que senta aqui nessa mesa, semana que vem já está empregado. Verdade. Então o Ney Franco já está empregado. E o Diego também, já. E o Diego Souza também. Olha só, o treinador, o campeão brasileiro, será um técnico português. Mas não esqueçam que ele está dirigindo o Palmeiras, que ontem deu mais um passo rumo à conquista. Ladíssimo e quase campeão brasileiro de 2022, o Palmeiras recebeu no Allianz Parque a visita do desesperado Avaí. O time de Floripa também não se ajuda, né? Logo de cara deu essa vacilada aí e obrigou o Vladimir a cometer pênalti em Rony. Scarpa se apresentou e fez as pazes com o gol. E não é que a melhor defesa do campeonato dormiu no ponto? Ah, se não fosse a trave, ficaria tudo igual. Do lado de cá, trave que nada. Batata quente pra cima da defesa do Avaí. No contra-ataque, nem Rony, nem Dudu conseguiram se livrar da marcação. Outra chance pro Dudu. Espirrou o taco, Baixola. Bola venenosa costuma sair da canhotinha do Scarpa. Já o Piquerez usou mesmo o pé ruim dele para finalizar, o direito. E olha que caprichou. De falta, a Scarpinha também passou raspando. Aos 9 do segundo tempo, Dudu fez fila e guardou bonito, coisa linda. 2-0, Verdão. Gustavo Scarpa perdeu o terceiro cara a cara. Na sequência, preferiu tocar de lado. Depois não resistiu, soltou a perna. E por que não cruzar pro Rony?
Aos 32, Endrick foi chamado. Mais uns minutinhos em campo para o garoto ir se acostumando. E por um tris, não marcou o dele. Vladimir buscou as 2 finalizações. O negócio então foi criar uma jogadinha no fundo para consagrar outro moleque da base, o Vanderlan. 3-0 porco. Uma rodada a menos, mais 3 pontos na conta e mais um título nacional a caminho. Só somando, hein, Abel? Abel, agora é só uma questão de segurar a ansiedade até erguer a taça? Sabes, eu respeito sempre muito os nossos adversários e é isso que nós temos que continuar a fazer. Como fizemos hoje, jogar em cada jogo de forma séria e continuar com a consistência do nosso trabalho com calma, com confiança, com muito trabalho. Mas o importante é isto, o importante é chegar ao final do jogo com um bom jogo, bem feito. Pena foi o resultado não ter sido mais volumoso, porque entramos bem no jogo, fizemos um golo no nosso primeiro momento de pressão. Depois o nosso adversário arriscou mais um bocadinho, nós ali a primeira metade do jogo perdemos um bocadinho o controle e os momentos de pressão, mas vitória justa, mas respondendo diretamente à tua pergunta, é um jogo de cada vez e não vou fugir disso, porque o que nós queremos, os que vêm atrás também querem e temos que continuar a fazer o nosso. Bom, vamos debater sobre o título do Palmeiras de iminente, pode vir estar na próxima rodada. Mestre Alberto Helena Júnior, Palmeiras já resolve tudo na semana que vem? Realmente é uma questão de tempo. Já na semana que vem resolve? Já está resolvido. O Palmeiras ontem, por exemplo, ele simplesmente entrou em campo, passeou, ficou olhando lá, espiando as estrelas, né? E aí, no segundo tempo, definiu a partida e deixou a semente de mais uma esperança na figura desse menino, Endrick, que entrou, deu dois chutes perigosos, gol defendidos pelo goleiro, e depois conseguiu fazer aquele cruzamento, fazer a jogada típica dele, de velocidade e tal. Conseguiu expulsar o adversário. A partir daí, o Palmeiras massacrou o adversário e só não goleou por mais, porque não deu certo. O motivo da gente falar que o Palmeiras pode ser campeão na próxima rodada é que o Internacional empatou com o Coritiba. Vamos dar uma olhada nesses gols que significaram, dependendo, obviamente, da combinação de resultados, o Internacional tem que tropeçar e o Palmeiras ganhar. E o Corinthians também. Esse gol aí foi do Luciano Castan, viu, Flávio? E no segundo tempo, o Vitão, de cabeça, empatou para o Internacional. Primeiro gol do Luciano Castan, para o Curitiba, 1-0. 2 zagueiros, né, Celso? E o Vitão, de cabeça, empatou no segundo tempo, 1-1. Portanto, e teve um gol do alemão Curitiba anulado. Internacional. Teve um gol do alemão impedido, o VAR anulou. Esse Vitão é um belo jogador, mas Ney Franco, Palmeiras fez um trabalho, não foi tão bem nas Copas, mas quando pegou o Campeonato Brasileiro, esteve sempre muito tranquilo, né? Sem dúvida. Tem algumas questões, né? Por exemplo, a gente vê que o Flamengo acabou, em determinado momento, abriu mão do brasileiro em função de estar em 2 competições de mata-mata, né? Então, as prioridades dentro da temporada, elas vão se definindo de acordo com os resultados, né? E o Palmeiras saiu das competições de mata-mata e com a qualidade do time que tem, ficou só por conta do brasileiro e com um belo trabalho do Abel, dos seus atletas, né? Conseguiu agora, com esse tropeço do Inter, abrir 10 pontos, né, de diferença. Faltando, se não me engano, 5, 6 rodadas, né, para terminar. Faltam 15 pontos e o Palmeiras, se ganhar... já na semana que vem? Já na semana que vem. A situação está assim, o Palmeiras vai ser campeão na próxima rodada, primeiro, se vencer o Atlético Paranaense e o Inter não vencer o Ceará. E o Corinthians vencer o Fluminense. E o Corinthians não vencer o Fluminense.
O Corinthians tem um jogo a mais, Isso, né? para realizar, exatamente. Então aí tá chegando Tá aí junto. a tabela, Obrigado. A informação foi do Bob Starbox. Um beijo para você, querido. Ó, tá aí a tabela do campeonato, os 10 primeiros. Flávio, né? só para finalizar, né? O Palmeiras ganhou 2 títulos seguidos de Libertadores, né? E não chegou no Brasileiro. Esse ano inverteu, isso mostra, né, que mesmo você com a equipe muito forte, com a estrutura, você não vai ganhar tudo. E saber passar por os momentos de turbulência quando perder uma competição, se equilibrar na outra competição, e que vocês têm falado o tempo todo. Hoje nós temos 3 clubes no futebol brasileiro, assim, acima do outros em termos de investimento, que é o Flamengo, o Palmeiras e Atlético Mineiro. Acho que esses 3 clubes estarão aí, né, o tempo todo, no próximo ano também, beliscando uma ou outra competições e dividindo essas 4 competições que a gente tem aí dentro da temporada. Interessante que o Palmeiras perdeu a primeira rodada, né, Celso? Perdeu pro Ceará. Ceará do Dorival. Ô, Diego, como mudou, hein? Mudou. Lá na época das vacas magras lá, vocês seguraram a onda. Mudou bem, hein? Mudou muito. Não dá nem para comparar, né, Flávio? Aquela época, né, das vacas magras com hoje, né? O trabalho do Palmeiras é magnífico, né? Tanto é na categoria de base também, você vê um trabalho maravilhoso, né, com o João Paulo. Na nossa época, a categoria de base não era tão organizada igual é organizada hoje, né? E conseguimos dar um título lá para o Palmeiras, né, em 2003. Né, e que nem todo mundo está falando aqui, o Palmeiras já tá com as 2 mãos na taça já. Muito difícil de perder esse título. Você tem frequentado o Palmeiras? Não. Quando fez aquele hotel lá, eu não consegui visitar ainda. Eu fiquei muito tempo fora, né, Flávio? Fiquei muito tempo fora. Mas conheci o estádio novo, né? Conheci o Allianz, mas o CT novo eu não tive a oportunidade de conhecer. Quanto tempo você ficou no Japão? Fiquei 10 anos. 10 anos? 10 anos. Que legal. Aprendeu a falar japonês? Eu falava mais, agora deu uma enferrujada. Flávio, aqui tá a camisa do Cats, né? Lá do time do Taboão da Serra. Do Taboão. Bom, deu uma parada, mas esse ano que vem agora vai voltar com o Anderson Nobre, que é o vereador do Taboão da Serra, que ama futebol, assim como a família, né? O Eduardo também, que ganhou para deputado estadual. Então, essa camisa o Diego vai te entregar, Flávio. Legal. Que é bonita do Cats, do time do Taboão da Serra, que ano que vem vai estar voando ano que vem. Anderson, timão, hein? Legal. Flávio, e assim, o clube parou, né? O estádio ficou abandonado, eu estava conversando com o Miller, né? A gestão antiga. Anterior. E aí o nosso querido prefeito Aprígio aí vai dar essa força para a gente voltar, né? Voltar a jogar os campeonatos federativos aí, né? A Copa São Paulo, que o Cats tem tradição, né? Junto com o nosso eterno presidente, o Anderson Nóbrega, que o Miller comentou, né? Que ama muito esse clube, e eu também como um gestor, aprendendo, né? Aprendendo aí a minha nova profissão. Amo muito esse clube e torço para que volte o mais rápido possível para o cenário dos paulistas. Você vai trabalhar no clube? Não, eu trabalho no clube. Trabalha? Já trabalho. Só que estamos esperando a reforma do estádio lá, do municipal, para voltar o clube a jogar os jogos. Você é gestor, você falou? Sim, na gestão. Mas você está fazendo curso de treinador, né? Sim. Só que tá parado, né? Tá parado com esse probleminha, mas se Deus quiser, o ano que vem estamos de volta aí. Tem que colocar grama sintética de novo, né? Reformar todo o estádio de novo. O que você aprendeu no Japão? Você viu, falou, pô, isso aqui eu quero empregar. A disciplina. Acho que a G-League, né, assim, os jogadores japoneses são muito disciplinados, Flávio. Assim, você fala e realmente ele respeita, né? E a família, assim, né? Eu conheci minha esposa lá, né? Então eu aprendi muito, né? Eu fui muito menino para o Japão, realmente tomei um susto, né? Você vai sozinho, né? Aquilo que a gente está conversando, assim, você abandona a família e vai mesmo. Consegui me adaptar bem e graças ao treinador Emerson Leão, que conseguiu minha primeira ida foi ele que levou, e aí eu consegui adaptar muito rápido e fazer esses 10 anos nesse país que é difícil, né? Tem muita gente que acha que o futebol japonês é fácil, mas está completamente errado. Está completamente errado. O Diego, tem muita gente que quando volta sente muita dificuldade de readaptação ao Brasil. Exatamente. O treinador, não lá que tem um restaurante lá. Levi Coupe. O Levi Coupe, ele tem uma dificuldade. Ele falou, eu não consigo mais trabalhar no Brasil depois de ter trabalhado. O Nelsinho também, o Carilli está com dificuldade de trabalhar lá. Ele foi agora para lá, foi para a segunda divisão do Japão e não conseguiu ainda. Esse ano não conseguiu subir o time que ele está. É muito difícil, Flávio, não é um país fácil, né? Você tem que se adaptar. Eu estava conversando com o professor aqui.
Você tem que se adaptar a eles, não eles se adaptar a você. Então Claro. isso Que é o leva correto. um tempo. Que Leva é o um tempo. correto. Flávio, um amigo meu, que é muito influente no Corinthians, me disse que o português não vai ficar. Não vou falar o nome dele porque a Raposa... É uma raposa felpuda. Disse que o próximo treinador será Será que já tem o nome? Já tem o nome. NF seria, não? Não, treinador brasileiro. Ah, então, NF. Olha, seria muito bacana, viu? Um profissional do nível do Ney Franco voltando a um grande time. Vamos pro gol mais bonito do ano? Vamos lá? Primeiro gol de Wellington Rato, gol do Atlético Goianiense no empate 1-1 com o Juventude pela 32ª rodada. Belo gol, hein? O segundo gol escolhido, Vitinho, o segundo gol do Atlético Paranaense na derrota para 4-2 para o Red Bull Bragantino na 33ª rodada. Esse aí, ó. Apesar de ter perdido, foi um belo gol. E o terceiro gol de ontem do Dudu, um golaço, o primeiro gol do Palmeiras na vitória por 3-0 contra o Avaí, pela 33ª rodada. Baita gol, hein? Celso Cardoso, qual gol você escolhe? Dudu. Ney Franco. Eu vou no Dudu também, né? Pela forma como ele definiu, a tranquilidade na tomada de decisão, achei um gol mais bonito. Os 3 gols bonitos. Dudu deixou dois atletas no chão ali, foi muito bonito. Miller. Você viu que a capacidade de improviso que ele colocou e também, né, a habilidade, né? Improviso e habilidade, golaço do Dudu. Chico Leque. Não achei nenhum bonito. Não. Ô, Chico, Não vai botar nenhum? Vai voltar no Vitinho. Foi parecido com o do Dudu. Marcelo. Eu também acho que o do Vitinho foi mais bonito. Do Vitinho. Mestre Alberto Helena. Dudu, pelo amor de Deus. Eu também, Dudu. E agora vamos ver o gol que está ganhando o troféu de... Troféu não tem troféu, né? Pode ser, até de repente vira um troféu. Mas o prêmio do gol mais bonito do ano até agora, o gol do Rony no Maracanã, 24ª rodada, Palmeiras e Fluminense. Celso, muda o gol? Rony. Ney. Rony também, pelo grau de dificuldade. Diego. Rony. Miller. Mas não tem jeito, né? Que a bola é difícil de pegar, ela vem forte. Rony. Chico. E eu não gostaria de votar nenhum nem outro. Mas já que tem que votar, vou votar no Rony. Palmeiras e Palmeiras. Você está querendo o gol do Roger Guedes hoje, né? Roger Guedes. Pra você, Faltou o Marcelo. gol do Roger Guedes. Essa produção é muito palmeirense. Eu vou de Rony também. Rony, mestre. Rony. Pô, mantido, né? Mantido o Rony, acho que... Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil quebrar. Um outro gol de bicicleta, sei lá. Dele mesmo. Né? Dele mesmo. Ou alguém passar por 5, 6 e fazer um gol. Ou tipo aquele do Maradona contra a Inglaterra em 86. Pode acontecer. Não, aquele do Neymar contra o Flamengo. A nossa enquete, falta prêmio ainda, não? Não, os prêmios já enquete. acabaram, só falta a enquete. Enquete de hoje, o Corinthians deve renovar contrato com Vitor Pereira para 65% da nossa audiência. Sim, Vitor Pereira, se depender deles, continua no Corinthians. Perfeito, tudo bem. Nada contra, mas acho também que se sair não vai acontecer nada. Meu caro Ney Franco, muito obrigado por atender o nosso convite, foi bom te reencontrar. Foi bom, Flávio, participar desse programa aqui, né? Temas polêmicos, né? E espero que eu possa ter atendido aí, né, a expectativa de vocês. E muito bom aqui, né? Revê-los, né? E rever o Miller, tempão que eu não encontrava Faz o tempo Miller. que ele se via. Diego, muito obrigado. Foi ótimo te reencontrar. Hein? Obrigado, Flávio. Falo mesmo. E vocês são meus convidados. Obrigado. Gente, vou encerrando então o Mesa Redonda. Amanhã, às 6 da tarde, tem Gazeta Esportiva. Um abraço, mestre, Chico, Miller, Celso, Marcelo. Até amanhã, às 6 da tarde, com o nosso Gazeta Esportiva. Tchau, tchau.